E aí, rapaziada, hoje estamos num vídeo diferente que aparece uma vez por ano só. Desculpa por eu ser preguiçoso, que é o compilado anual de incidentes, bizarrices e pessoas desgraçadas que eu cobri no ano, no caso de 2025. Eu normalmente posto esse compilado só no final do ano, porque é dezembro, tá ligado? Eu tô com muita coisa pra fazer, a minha mina faz aniversário hoje, por exemplo, então eu vou estar comemorando lá o aniversário com ela. Aí pra ficar mais fácil pra mim, eu vou estar deixando esse compilado aqui pra vocês com sei lá quantas horas de duração ficou. Só pra deixar claro, isso não são só os vídeos jogados aleatoriamente, não. Os finais dos vídeos estão cortados, então quando acabar uma história já começa outra direto, e você também não vai ter que ver dezenas de anúncios se você estivesse vendo uma playlist. Aqui eu só deixei alguns anúncios no início e depois todo o resto do vídeo não vai ter anúncio nenhum, ou um anúnciozinho aqui e ali que o YouTube às vezes coloca fora do meu controle, tá ligado? E também esse ano vai ser legal porque eu decidi deixar o cabelo crescer, né? Aí eu peguei os vídeos lá do começo do ano, que eu tô com o cabelo mais curtinho, ele vai ficando progressivamente mais longo e mudando de cor, né? É muito foda. Mas antes de eu deixar vocês partirem pro conteúdo, eu queria agradecer vocês que, por mais que a gente tenha um restinho de ano aí sobrando, o ano praticamente já acabou, e eu quero aproveitar esse vídeo aqui para agradecer todos vocês que apoiaram aqui, não só esse conteúdo, como todos os conteúdos que eu fui criando. A verdade é que 2025 foi o melhor ano da minha vida em criação de conteúdo até agora. A gente teve alguns projetos alternativos, como as lives, que eu nem pensei que eu ia ficar, mas eu acabei gostando pra caralho, principalmente por conta do Jojando, que virou o meu canal de cortes de lives, tá ligado? Que eu tô postando gameplays e também tô postando assuntos variados, como eu já citei pra vocês, como esse daqui. Você vai conseguir resistir a essa thumbnail? Vai lá ver o que será que é isso. E tudo isso graças a, obviamente, o apoio de vocês. As interações que eu tenho com vocês em outras redes sociais, no Instagram, no Twitter, qualquer lugar, sempre é extremamente positivo. Vocês são uma comunidade maravilhosa. A BGS, por mais caótica que tenha sido, na minha perspectiva de criador de conteúdo, que só vou lá pra ver inscrito, foi fenomenal. E eu tô extremamente ansioso pros eventos do ano que vem, que eu vou estar tentando ir na RetroCon e na BGS. Em algum outro evento aqui e ali, eu vou também estar tentando participar, porque eu acho muito importante esse contato aí com o público, já que, porra, mano, vocês mudaram minha vida, guys, meu Deus! Foi também um ano onde muitos de vocês que acompanham lá o Jojando as lives conheceram melhor a Gray, a minha amigona do meu coração, que agora é minha editora, ela edita os vídeos lá do Jojando, aqui eu que ainda edito. Também conheci os Peak Gamers, que eu fiz uns collabs aqui e ali, principalmente com o Morachi, eu tenho feito muita coisa com o Morachi. O Putones também passou aqui pro meu canal esse ano, foi tipo, cara, mano, foi o ano menos antissocial que eu tive e que mais valeu a pena, tá ligado? Eu não conheci filhos da puta. Mas de verdade, rapaziada, muito obrigado por todo o apoio de vocês, por todo o carinho que vocês me deram. Espero que em 2026 eu consiga entregar ainda mais conteúdos pedradas ou estar mais presente online, né? De novo, se você quiser dar uma olhada lá no Jojando, vai ser onde eu vou falar de assuntos do momento, às vezes que eu não traria aqui no canal, ou atualizações de assuntos que eu falei aqui. Segue lá o Jojando que você não vai se arrepender, vai ter muita coisa legal pra vocês assistirem, porque agora, mané, fiquem aí com a sequência de traumas de 2025. Homúnculos. Essa palavra pode ter muitos significados, dependendo se você é um otaku ou não. Mas criar um homúnculo seria o mesmo que brincar de Deus. Na real que nem tanto assim. Mas aqui no YouTube existe uma série bem velha que já foi enterrada nessa pilha de conteúdo maldito que tem nessa plataforma, de um russo tentando criar um homúnculo usando a própria semente, se é que deu pra entender. Mas ó, malandro, já adiantando, essa série de vídeos, ao mesmo tempo que ela é nojenta, ela é bem hilária. Vocês já vão entender. Só que antes da gente entrar mais a fundo nessa história, o que exatamente é um homúnculo? Homúnculo seria algo que traduziria mais ou menos pra pequeno humano, e foi um termo popularizado lá pra casa de 1500, 1600, por esse mano aí, o Paracelsus, que ele acreditava que através da alquimia, sim, alquimia, aquela rapaziada que achava que dava pra transformar ferro em ouro e tava em busca do elixir da vida. Eu não julgo, tá? Não devia ter muita coisa pra fazer, não tinha nem um Marvel Rivalzinho pra rapaziada jogar, então ok. O objetivo do homúnculo aqui era criar vida por métodos não muito tradicionais, como injetar seu próprio esperma dentro de um ovo. E assim, mano, um bagulho que eu nunca entendi com essa brisa de criar vida é que, mano, como assim criar vida? Qualquer um cria vida, só precisa de um homem, uma mulher e pronto, criou vida. Que difícil, né? Os homúnculos também eram tidos como uma mini pessoa que existia dentro do espermatozoide. Com isso em mente, a gente já pode falar do canal Как сделать? Ou traduzindo, como fazer. O dono do canal, perdoem a pronúncia, o Corsair, ele seria mais ou menos o Iberê do Manual do Mundo se ele tivesse passado por algum tipo de tortura. Já que o primeiro vídeo que ele postou no canal dele é como criar energia e o segundo, como criar um homúnculo.
criar vida, criar uma criatura profana. É bizarrice atrás de bizarrice, né? Mas se tu não se incomodar com a barreira linguística, eu recomendo que tu dê uma olhada nos vídeos do canal do cara, porque eles são bem interessantes e bem produzidos até, para vídeos que foram postados há 9 anos atrás. Mas a série que a gente vai focar aqui hoje, obviamente, é a dos homúnculos. Ó, já vou avisando, alguns vídeos dessa série aqui são bem nojentos, tipo, ultra repulsivos, e eu não vou mostrar essas partes aqui porque eu amo vocês, mas eu vou estar falando uma coisa ou outra e, tipo, a base dessa ideia já não é um bagulho muito legal, então esteja avisado. O primeiro vídeo, em ordem não cronológica, é mais uma explicação de como ele tá fazendo tudo aquilo, e no cenário dele, tipo, um ovo com band-aids. Caralho, mano, que cenário cabuloso, hein? O segundo vídeo a gente ignora porque eu acho que ninguém aí tá tão interessado em ver uma tripinha saindo de um ovo estragado, mas é no terceiro vídeo que as coisas começam a ficar interessantes. O processo de criação do homúnculo é bem mais complicadinho do que simplesmente injetar a sua semente dentro de um ovo. Você tem que deixar ele nas condições ideais, bem quentinho, tá ligado? E tomar muito cuidado para que o ovo não estrague, porque isso pode comprometer o seu homúnculo. Então no final do vídeo, depois de abrir um desses ovos, aparece esse verminho aí e ele tá se mexendo, mané, olha aí. Mas esse homúnculo cometeu um dos maiores erros que ele poderia cometer. Ele cuspiu no seu Deus e Criador, e o Corsair, em toda a sua misericórdia, pega um livro e esmaga o bicho. Parece familiar? Talvez seja mesmo, já que em Smiling Friends eles fizeram uma referência desse exato momento. Cara, Smiling Friends é perfeito. Agora, você aí que tá vendo isso e pensando que é fake, bom, provavelmente é fake mesmo, mas é uma coisa que eu já falei aqui nesse canal várias vezes. Ser fake não é o problema. Se for um fake bem feito, que entretém, é maneiro, pra mim é a mesma coisa que ver um show de mágica. Eu sei que é ilusão, eu sei que não é real, mas ainda é divertido de estar ali. E essa série aqui é exatamente esse caso. Conforme o tempo foi passando, o nosso amigo Russo começou a notar que esses vídeos dos homúnculos acabavam tendo mais tração do que os outros. Então ele começou a postar vários, mané. Alguns são meio que nada com nada, que nem esse daqui, onde ele começa a abrir um monte de ovos e coloca nesse copo aí que parece um pote e não me traz boas lembranças. Mas ao decorrer dos vídeos ele vai fazendo progresso sim, filhão, já que ele cria esse serzinho aqui que em comparação com o primeiro não tá tão deformado nem nada, tá bem ok. E eu acho muito engraçado que ele deixa o livro ali no canto pra, se precisar, ele tá pronto pra usar. Esse homúnculo em questão, ele é bem importante, já que de alguma maneira o Corsair deu um jeito de fazer ele crescer, colocando ele nesse líquido aqui que, pelo amor de Deus, que isso não seja fluido amniótico. E com o passar dos vídeos ele vai ficando progressivamente maior. Ele tem até uma linguinha, mano, olha aí. Mas o Corsair, vendo seu filho triste, solitário, decidiu criar um irmão pra ele, fazendo esse outro aí que parece uma estrela deformada. E assim, mano, eu sei que isso é fake, tá ligado? Pelo menos eu quero acreditar que isso é fake, mas a gente tem que dar uma moral pro cara, porque o bagulho é bem feito, tá ligado? Convence. Assim, eu nunca vi um homúnculo na vida real, mas eu acredito que convença. E os dois homúnculos têm nome, viu? Esse daqui é o Pikachu e esse é o Slowpoke. Eu não tô brincando, tá? Eu juro por Deus, eles têm nome mesmo. No caso, o nome Pikachu foi escolhido porque esse homúnculo consegue gerar algum nível de eletricidade, de algum modo, e o Slowpoke eu já vou ficar devendo. Eles continuam evoluindo juntos ao decorrer dos vídeos, e o Slowpoke até desenvolve um olho que, mano, coisa horrível, tá ligado? Enquanto isso, o Pikachu tá ali dando um tá ligado? Coisa essa que não acabou muito bem, já que eventualmente os dois se fundiram. E sim, fundiram, um não comeu o outro não, tá bom? Porque como o Corsair diz, quando ele estimula eles partilham do mesmo sistema nervoso. Então eles viraram uma criatura só. O que acabou gerando uma nova criatura por completo, que ele tem até uns dentinhos e depois ele começa a se alimentar de pequenos pedaços de cenoura. Quando é que ele tá apto a pagar imposto, hein? O que implicaria que aquele bicho tem algum tipo de estômago ou um sistema digestivo de alguma maneira. Eu não sei, é bem confuso isso. Durante os vídeos não dá pra notar esse detalhe muito bem, mas essa criaturinha ele fica se mexendo ao decorrer do vídeo inteiro. Só que por ser muito devagar é difícil de ver. Quando a gente acelera fica bem mais fácil. O que me deixa, mano, ainda mais cabuloso das ideias. Como é que esse cara tá fazendo essa coisa se mexer, tá ligado? Novamente, continuarei sendo cético e não vou acreditar que isso é um ser vivo de maneira alguma, porém, é interessante, cara, é impressionante. Mas é claro, né, rapaziada, que os haters, sempre os haters, não estavam acreditando na veracidade desses vídeos. Então, o Corsair decidiu mostrar um ovo que ele mesmo fecundou, nossa, contra uma lanterna pra gente ver que tem alguma coisa ali se mexendo e realmente tem um bichinho ali, porque se você não sabia, você pode fazer isso com um pintinho que tá prestes a nascer e você vai ver o imundinho ali dentro. E no seu último vídeo, o Homúnculos 21, a gente vê pela última vez a fusão do Pikachu e o Slowpoke gerando algum nível de eletricidade.
já que algum tempo depois disso, o Corsi veria falecer de ataque cardíaco. Ou talvez ele tenha sido devorado Não, parou, pô, o cara morreu, que é isso? Depois desse trágico falecimento, a gente nunca mais teve notícias desse homúnculo ou de nenhum dos outros projetos que o Corsi fazia, nem por um membro da família ou por algum amigo próximo. Isso simplesmente sumiu da internet. A gente infelizmente nunca teve tantas informações assim de quem era o Corsi, mas pelo que a gente vê ao decorrer dos vídeos, ele tem alguns equipamentos mais caros e específicos. Talvez ele realmente soubesse o que ele estava fazendo em algum nível ali. Talvez ele realmente tenha conseguido criar algum tipo de forma de vida, mesmo que eu ache isso completamente impossível. Até porque vale lembrar que essa era outra época do YouTube, onde criar conteúdos fakes com o único e todo propósito de atrair visualizações existia, mas era bem mais difícil. E eu até posso estar sendo inocente aqui, mas eu não acho que um russo que fazia esse tipo de thumbnail tava tão preocupado assim com os analytics dos vídeos dele. Só que ainda assim, isso é um mistério curioso, nojento, repulsivo, uma história de amor entre criador e criação. Porém, acima de tudo, é mais uma história bizarra que nasceu da internet. Mas bom, rapaziada, espero que vocês tenham curtido esse conteúdo. Eu normalmente não gosto de trazer vários vídeos de incidente em sequência, mas quando eu lembrei que isso daqui existia, e eu não consegui ignorar esse tema, porque além de ser algo curioso, que me interessa mesmo, eu gosto das bizarrices, eu vi esse tema a primeira vez num vídeo do canal Você Sabia há muitos anos atrás, mano. Então é um assunto um tanto quanto nostálgico pra mim, tá ligado? Ó as coisas que eu sinto nostalgia. Mesmo que pouco, todo mundo tem apego a coisas materiais. Coisas materiais essas que um dia você vai ter que jogar fora. Independente do que tu tem aí na tua casa, mané, uma hora isso vai virar lixo. Mas é aquela parcela das pessoas que não joga nada fora, que acumula uma quantidade de itens tão absurda a ponto de ser soterrado no próprio lixo. Ou pior, as pessoas que acumulam seres vivos e os que morrem, bom, eles vão pra geladeira. Isso não é piada, tá? Acumuladores, ou o termo que é usado em inglês, hoarders, que por algum motivo me lembra o nome de algum bicho de Left 4 Dead. Hoarding é considerado uma doença mental, que é causada por diversos motivos: depressão severa, incapacidade física, a falta da noção de notar que acumular uma quantidade enorme de lixo é algo que faz mal pra elas, e pior ainda mais essa situação se a pessoa em questão for completamente sozinha, se isolar por longos períodos de tempo. Isso tudo ajuda ainda mais pra cagar a cabeça do palhaço. Esse problema é muito maior lá nos United States of America. Aí, já avisando, esse daqui é um daqueles pra tu não ver enquanto tu come, tá? Vai lá fazer outra coisa, depois você vê esse daqui. Uma a cada 40 pessoas lá na gringa é um acumulador. Isso porque os Estados Unidos é um país bem consumista. Não é tão difícil assim você comprar itens variados, tá ligado? Tudo é no precinho. Mas você se engana de pensar que esse tipo de coisa não acontece aqui no Brasil. Porque eu lembro vividamente da época que eu era criança e eu fui múltiplas vezes na casa de uma pessoa que era acumuladora. Eu já conto a minha experiência que fritou do meu cérebro. Antes disso, deixe-me mostrar pra vocês alguns casos de uns acumuladores, já que tem um monte de série por aí que cobre a vida desses acumuladores, como por exemplo, Viola, uma tiazinha que tem o hábito de comprar várias coisas aleatórias pelo prazer da sensação de achar algo barato e comprar aquilo. Ela usa como desculpa pelo fato de estar comprando aquele monte de bugiganga, dizendo que é pra dar pros filhos e pros netos como presente. Só que o problema é que esses presentes que ela quer dar, ninguém nunca pede. Ela simplesmente chega lá com uma bugiganga aleatória que as pessoas não necessariamente querem. E chega uma hora que a família tem que começar a negar, porque senão a casa deles começa a ficar lotada de tanta frequência que ela faz isso. Ela então começa a juntar esses presentes mais as coisas que ela compra só pra ela mesma, e o estado da casa dela, mano, é assustador, irmão. Outra parada curiosa sobre a Viola é que ela não tem o hábito de adotar gatos, mas pela quantidade exorbitante de lixo que tem na casa dela, os ratos começam a aparecer. Logo, alguns gatos começam a chegar pra comer aqueles ratinhos, fazendo uma superpopulação de gatos à força na casa dela. Resultado disso, 36 gatos foram achados na casa dela, vários deles estavam doentes, filhotes foram achados em meio a pilhas de lixo
e 13 dos gatinhos foram encontrados sem vida. De novo, a Viola não adota gatos, ela não cuida deles, eles só vivem ali e ela simplesmente permite. Tanto que ela fica mais preocupada com um saco de lixo sendo jogado fora do que com um saco cheio de gatinhos. Eu vou poupar vocês de ver a situação deplorável do banheiro dela, mas é nítido que ela tem um problema muito sério, tá ligado? Vocês estão vendo que o braço dela é um mais inchado do que o outro? Então, ela sofreu um acidente um tempo atrás e por conta da condição da casa dela e ela simplesmente não tá afim, ela não foi tentar cuidar disso. Fez mais sentido pra ela continuar gastando dinheiro em coisas que ela não precisa do que cuidar da própria saúde. Então ela vive com o braço quebrado, por isso que é tão inchado desse jeito. Só que é aquela coisa, né, rapaziada? Como sempre vai ter alguém melhor do que a gente em tudo, sempre vai ter alguém pior. E a casa da Flora, mané, a casa da Flora é outro nível. Uma quantidade massiva de lixo vai acontecer algo bem óbvio, que é baratas. E no caso da Flora tem nem muitas baratas. Mas o mais absurdo desse caso inteiro é que a Flora não mora sozinha. Ela mora com a filha e os 2 netos que são criancinhas. Nessas condições, irmão. A Flora sempre teve um hábito de acumular muitas coisas, mas depois que ela perdeu seu marido, Bill, a situação piorou ainda mais. Os próprios filhos dela dizem que ela faz isso como um jeito de lidar com a perda, já que o casamento deles não era um dos melhores, mas ainda assim ela gostava dele. Ah, mas Cine, qual que é o problema? É só lixo, ela não vai morrer de viver ali no meio. Primeiramente que eu não acho que alguém aí que tá assistindo esse vídeo realmente pensou isso, mas só pra dar uma explicada, mané, a contaminação cruzada nesse ambiente aqui é cabulosa, filhão. Comida estragada, barata espalhando sujeira por tudo quanto é canto. Tu dá uma respirada nessa casa, mané, automaticamente tu pega full stack de poison. Sem contar o risco de ser soterrado pela quantidade massiva de lixo ou se furar com algum objeto contaminado, que aí é um problema 3 vezes maior, ainda mais para uma mulher de idade. Ou pior, irmão, para 2 crianças. Meu Deus do céu. Mas o que foi que eu disse, rapaziada? Sempre dá pra piorar. E ó, já avisando, conteúdo sensível, beleza? Terry, eu não consigo falar esse nome e não lembrar aquele boneco filho de uma puta de Street Fighter 6. Perdão. Terry é uma acumuladora. Uma acumuladora de gatos. Não de itens inúteis. Gatos. Seres vivos. Você consegue ver que a casa dela é até que bem vazia em comparação às outras, mas ela é completamente suja de pelos, merda e qualquer outro fluido que esses bichando bote pra fora. A Terry, ela cuida dos gatos, e com cuidar eu digo que ela coloca comida pros gatos que ela já tem, aí vem mais gatos da rua, os gatos têm crias, e o ciclo se repete, mané, criando uma hiperpopulação de gatos. Eu não preciso nem falar pra vocês que os gatos ficam extremamente doentes de viverem nesse tipo de condição. E o que ela faz com os gatos que vão de base? Geladeira. Eu não vou mostrar a geladeira aberta, porque é repulsivo, é triste e é revoltante, mesmo que esteja censurado, mas saibam que isso existe. No caso da Terry, a aproximação ali é mais veterinária do que limpeza. É claro que também tem que rolar uma limpeza, mas os gatitos que estavam ali, eles são resgatados, são cuidados e até onde eu vi, nenhum deles voltou pra ela, o que é melhor pra ela e melhor pros gatos. Essa história começa numa bizarrice sem comparação, mas acaba até que num final feliz, né? A Terry teve a sua ajuda e os gatinhos também, ainda bem. A causa da Terry começar a fazer isso foi que ela perdeu os 2 pais bem jovem na sua vida, e a mãe dela teve um ataque cardíaco na frente da Terry, o que fez com que ela se sentisse extremamente culpada porque ela não sabia o que fazer naquela situação. Acumular e cuidar de gatinhos foi o jeito que ela achou pra lidar com esse problema, salvar a vida desses bichinhos de rua pra conseguir compensar por algo que ela não conseguiu fazer quando ela era mais nova, só que, né, meio acabou que dando o contrário. E assim, moçada, por mais que tenham várias pessoas que sejam acumuladores e elas conseguem sair desse estado horrível de vida, tem outras que não tem um final tão agradável. Um velhinho do Texas é um exemplo disso, já que aos seus 76 anos ele foi encontrado sem vida, soterrado por uma pilha de lixo na sua própria casa. E ele não foi encontrado porque, deram falta dele, ele tá há muito tempo sem sair de casa. Não, mano. Encontraram ele por conta do cheiro que o corpo dele tava emanando. No final das contas, ele sofreu um triste fim, sozinho, enterrado pelos próprios problemas. E pra fechar o vídeo, permitam-me eu dar o meu testemunho sobre uma experiência que eu tive com um acumulador. Quando eu era criança, eu era
bem pobre mesmo. E a minha mãe não tinha exatamente um trabalho, ela fazia bicos aqui e ali. E um desses bicos foi como faxineira para ajudar a limpar a casa de um maluco que, por sofrer de obesidade mórbida, ele praticamente não conseguia se mover. Apesar que eu lembro dele ter uma banca de jornais que ele também acumulava um monte de coisa, mano. Tinha tipo jornal mais velho do que eu lá. Mas falando sobre a casa dele, rapaziada, eu juro por Deus, na escada da entrada da casa dele tinha tipo várias ratoeiras. E todas elas tinham carcaça de rato que ele não tirava. Ele tinha que passar por aquele caminho para sair de casa, mas mesmo assim ele deixava lá. Era algum tipo de decoração. Os armários da cozinha dele não dava nem para fechar, porque eles estavam explodindo de sacos de doces e outras porcaria que ele nem abria. Tava tudo lacrado e vencido. Um monte de brinquedos da filha dele que, 1, não morava com ele, 2, já era uma adolescente àquele ponto. Ele deixava acumulando lá. Nem a minha mãe ou as outras 4 mulheres que iam lá pra faxinar conseguiam fazer algum progresso significativo, porque tudo que elas perguntavam se podia jogar fora, ele falava que não. Então, mano, por mais que pareça fácil na sua cabeça pra lidar com esse tipo de situação, tipo, só joga as coisas fora, tá ligado? Pra outras pessoas isso é um puta desafio, mano, e que se elas não tiverem ajuda logo no início desses problemas, irmão, a situação descarrilha rapidamente. Mas bom, moçada, por hoje o vídeo vai ficando por aqui. E um ponto curioso, antes de gravar esse vídeo aqui, quando eu tava terminando o roteiro, eu literalmente tive que esperar uma meia hora, uns 40 minutos pra conseguir gravar. Eu tava meio enojado de algumas coisas que eu vi ali que eu obviamente não coloquei nesse vídeo. Ser acumulador é uma parada triste pra caralho e extremamente bizarro. Eventos grandiosos demais sempre acabam causando problema aqui no Brasil. Problemas financeiros, problemas políticos, problemas no geral. Só que tem um desses eventos que eu acho que acabou sendo esquecido no tempo. Um evento tão infame e tão ruim que é incomparável. As Olimpíadas de 2016. As Olimpíadas de 2016 são tidas como um evento tão infame que lá na gringa elas são conhecidas como as Apocalyptics, ou as Olimpíadas do Apocalipse. E sim, rapaziada, eu finalmente tenho um microfone lapela e agora eu posso usar o meu poder máximo. Bom, ano passado eu fiz um vídeo cobrindo os incidentes que rolaram nas Olimpíadas de 2024. Mas, rapaziada, isso daqui, malandro, não faz nem um arranhãozinho na quantidade de incidentes que a gente teve nas Olimpíadas de 2016. A raiz desse problema todo, desse evento ter sido tão infame, é o simples. O evento rolou no Brasil. Todo mundo aqui sabe que o Brasil é um país que tem vários problemas financeiros, problemas de corrupção. É um país que, no geral, não anda muito bem das pernas. E mesmo com tudo isso, tá sendo sede de um evento que vai custar milhões para fazer, não deixou a população muito feliz e vocês já vão ver melhor isso. Sem contar que essas Olimpíadas foram feitas no Rio de Janeiro. E se eu comparo São Paulo com Blind Town de Dark Souls, o Rio de Janeiro é no mínimo aquela parte em Anorlondo que os arqueiros ficam soltando tiro pra todo lado. O Rio de Janeiro tem um sério problema com criminalidade e bala perdida. Eu, que vivi a minha vida inteira em quebrada, não sei andar no Rio de Janeiro. Então imagine uns gringos que estão vindo pra cá pensando que o país tropical, não sei o que. Logo, eles descobriram a triste realidade que eles se enfiaram. Então chegou o problema: assaltos. Um atleta chinês, o Xin Dongpeng, foi roubado junto com seu cameraman de uma maneira um tanto quanto inusitada. Um cara que estava supostamente bêbado chegou nos dois e deu uma gorfada no Xi, o que fez ele ir se limpar, enquanto o cameraman ficou bem puto e foi atrás do maluco que fez isso. Quando eles finalmente voltaram para onde eles estavam, pasmem, todo o equipamento do câmera foi roubado, evaporou, mano. E se você aí não sabe, mano, câmera, lente, esses bagulho é muito caro. Eles saíram num baita prejuízo. Um cara foi mandado de base enquanto a cerimônia ainda tava rolando. Múltiplos turistas foram assaltados enquanto eles estavam na estadia deles aqui no Brasil. Só que tem um caso que me chama mais atenção, de um nadador que eu acho que ele tava com inveja de não ter sido roubado e decidiu mentir falando que foi. Ryan Lochte, eu acho que é assim que se pronuncia. Ele, junto com alguns amigos, disse ter sido roubado enquanto ele tava num táxi e ele foi abordado por
um grupo de pessoas que se dizia ser policiais, mas obviamente eram ladrões. Essa história, pro azar do Ryan, não ficou impune e começaram a investigar quem tinha assaltado ele, chegando até o taxista e perguntando se tinha acontecido alguma coisa, o que o taxista disse que não. O Ryan então começou a ser mais e mais pressionado, principalmente depois de terem acesso às câmeras de segurança de um posto de gasolina, onde você vê o táxi que ele e a rapaziada dele estavam entrando, logo depois deles terem saído do banheiro. E esse banheiro, ele e os amiguinhos dele estavam vandalizando por sei lá que motivo. Resultado, ele admitiu ter mentido e teve que pagar uma indenização que acabou sendo redirecionada para caridade. Que maluco cuzão, viado. Mas vamos lá, né, rapaziada? Assaltos são um problema grande o bastante, mas até parece que ia ser só isso. A estrutura do evento. A estrutura, mané. Geralmente, quando os atletas vão competir nas Olimpíadas, eles têm uma vila que é só pra eles ali ficarem. Inclusive, uma repórter disse ter sido roubada dentro dessa vila. Então tá aí também. Só que a estrutura dessa vila aí pros atletas não era das melhores, já que tinha chuveiro caindo, falta de água, pias quebrando completamente, gambiarras elétricas, falta de mesa e muito mais, filhão. E de novo, mano, isso é onde os atletas estavam ficando. Os caras que precisam estar bem dormido, bem alimentado, tudo no ápice para eles conseguirem dar o melhor deles quando eles forem performarem. E eles estavam lá nessas condições épicas aí. A gente também teve outro repórter reclamando deste problema aqui. Eu borrei a imagem, vocês já conseguem entender só pelas cores que a situação não tava muito boa ali. E como se já não tivesse ruim, teve um puta vazamento, irmão, que começou a cair uma quantidade absurda de água pelas escadas. Nossa, mano, que incrível. Eu tô ligado que tá ruim, mas o vídeo ainda não acabou, então é claro que as coisas vão piorar. O problema dessa grande falta de estrutura é dinheiro. Dinheiro esse que já estava sendo gasto em um evento bem inútil em comparação a outras prioridades que a gente tem. O que, obviamente, gerou muita revolta na população do Rio de Janeiro e protestos começaram a aparecer. Só que, irmão, se liga nessa daqui. Durante um protesto que estava tendo no caminho onde a tocha ia passar, os policiais começaram a meter bala de borracha, gás lacrimogênio e gás de pimenta na rapaziada ali só pra abrir espaço pro cara passar correndo. E o pior, ele ainda passou correndo ali numa boa. Chefe, eu ia estar com o cu na mão de correr num ambiente assim. E ó, falando por experiência, quando eu era bem mais novo, eu tava num rolê ali com a minha mina e uma rapaziada e do nada a polícia chegou e decidiu dispersar a gente jogando gás de pimenta pro ar. E, meu Deus do céu, aquilo ali sufoca, viu, filhão? Não é uma sensação muito boa. Esse simplesmente foi um exemplo, teve múltiplos outros protestos, e aí você junta isso com a criminalidade, problemas de estrutura e outro problema bem maior que estava rolando em 2016, um problema que estava arruinando muitas vidas. Zika vírus. Esse era um problema que estava bem em alta desde abril de 2015, mas com as chegadas às Olimpíadas em 2016, a situação só ficou pior. Com o grande aumento de turistas, mais pessoas estavam pegando Zika e hiperlotando hospitais, mais lixo estava sendo jogado na rua, aumentando os focos do mosquito e piorando ainda mais os casos. Chegou a um ponto onde os atletas estavam tendo que usar redes de mosquito dentro do quarto deles para terem certezas que eles não seriam picados. Olha o nível! Mas o Zika vírus, obviamente, não era o único problema da rapaziada, porque como eles iam nadar em águas não tão limpas, isso também estava sendo um motivo de se alarmar. O oceano e praia são lugares sujos, tá ligado? Eu fico de cara todo ano com a quantidade de turista que desce aqui pra Santos e vai lá na praia, fica o dia inteiro lá e depois pega virose, porque é óbvio que você vai pegar virose, não entre no oceano. Só que no Rio de Janeiro, conforme eles estavam dando uma limpada ali no oceano, tirando algumas coisas tipo sofás, eles acabaram encontrando corpos humanos no meio do oceano. E de novo, tenham em mente que pessoas iam mergulhar nessa água. Jesus Cristo, irmão. A situação tava tão complicada que teve um corredor que ele se cagou durante uma maratona. Até onde eu vi, a causa disso ter acontecido não teve a ver por uma doença que ele pegou aqui no Brasil nem nada, é mais uma parada do esporte em si, que é um risco de acontecer, mas é um incidente, eu queria colocar aqui de qualquer jeito. E pra fechar com chave de ouro, eu quero contar um bagulho aqui pra vocês que muita gente lá da gringa é convencida que isso é verdade,
que é a história do incidente Bob Esponja Olimpíadas de 2016. A história consiste que no dia que as Olimpíadas iam começar, do nada um episódio do Bob Esponja começou no lugar. E esse episódio ele não era para ser transmitido, porque ele tinha a Brown Note, a nota marrom, que consiste numa nota que tem uma frequência tão baixa que você não consegue ouvir com seus ouvidos, mas o seu corpo sente. E essa nota faz você se cagar. Teorias dizem que esse episódio foi transmitido por conta de um hacker, por conta de um engano. Independente do que for, isso pegou muita força na internet. Eu não precisaria nem falar isso pra vocês, né? Mas é fake. É óbvio que é fake, tá ligado? Se você pesquisar sobre esse incidente, a enorme maioria dos sites que te dá algum resultado são sites gringos, porque aqui no Brasil não teve nada acontecendo. Eu, pelo menos, não lembro de nada assim ocorrer, sem contar que a nota marrom, ela é fake. Isso não existe. Testes já foram conduzidos e foi provado que não tem nada que faça esse tipo de efeito acontecer. Mas isso, rapaziada, compila múltiplos incidentes das Olimpíadas de 2016. A gente tinha pensado que as de 2024 tinham sido ruins, né? E foram. Foram mesmo, mas nenhuma delas é conhecida como a Apocalyptics, a Olimpíada que ocorreu no Brasil, mas nunca deveria existir. Só que mais importante que isso, ela é mais uma história que nasceu da internet. Eu vivo por uma regra bem simples. Nunca subestime a burrice humana. Nossa, mas por que você está olhando para os dois lados antes de atravessar, sendo que essa rua é de mão única? Porque você nunca sabe o Goblin que vai estar atrás de um volante decidindo dirigir na contramão naquele dia. E, meus amigos, essa regra nunca fez tanto sentido quanto no Tide Pod Challenge, o desafio onde uma pessoa por vontade própria come um produto químico e vai de base por corrosão pulmonar. Boa! Muitas pessoas já ouviram falar nesse desafio que atualmente está perdido no tempo, mas poucas delas sabem de onde ele veio, por que ele começou e as estúpidas repercussões que as pessoas que fizeram isso tiveram. Mas primeiramente eu preciso explicar o que exatamente é um Tide Pod. Tide Pods são cápsulazinhas com produtos de limpeza usados para você jogar dentro da sua máquina de lavar, eles vão estourar, se misturar com a roupa e lavar tudo ali bonitinho. Eu não sei se a gente tem algum produto similar a esse aqui no Brasil para eu fazer uma comparação, pelo menos eu na minha jornada morando sozinho nunca vi nada parecido, mas esses podzinhos eles são um problema há muito tempo, filhão, já que entre 2012 e 2013 mais de 7 mil pessoas ligaram para serviços de envenenamento para relatar que seus filhos estavam intoxicados depois de ter comido um desses Tide Pods por acidente e estavam literalmente indo de base. Isso estava se tornando um problema por dois motivos. Crianças sempre estão buscando alguma maneira de ir de base. Eu falo isso por experiência, já que quando eu tinha apenas 7 anos eu pensei que seria uma ótima ideia pular de costas do topo de uma bananeira. E dois, que esta merda aqui parece um doce. Na verdade que isso era um problema há um bom tempo para P&G, a vendedora desse produto, onde por conta das cores fortes e misturadas e a embalagem ser pequenininha, isso estava causando com que muitas crianças acabassem colocando essa coisa na boca por pensarem que era algo de comer. Mas preste atenção que eu estou falando de crianças, serizinhos que não têm muita noção do mundo ao redor delas. Só que foi no finalzinho de 2017 pro começo de 2018 que o caldo começou a entornar de verdade. Antes desse desafio começar, ainda mais cedo, em 2017, um canal chamado College Humor postou uma sketchzinha de um adulto querendo muito comer um Tide Pod, mesmo sabendo que ele vai de base. E a sketch é bem engraçada, pra falar a verdade, principalmente pelo absurdo da situação. Só que o que ninguém esperava é que 9 meses depois, o absurdo dessa sketch se tornaria realidade, começando assim o Tide Pod Challenge. Vários jovens começaram a postar um monte de vídeo deles comendo os Tide Pods e, obviamente, engasgando, cuspindo, gorfando logo depois, porque eles estão basicamente consumindo cloro. Olha, malandro, tem algumas coisas que eu defendo a ignorância, a inocência humana. Pô, você cair no papinho de casa de aposta porque seu youtuber favorito divulgou falando que era só por diversão e tu vai lá e perde dinheiro? Ok, mané, acontece um erro normal, o sistema dessas casas de apostas é pra te prender lá mesmo. Agora, o ser humano com a moleira formada fazer esse desafio aqui, aí não, mano.
Isso aqui é só um imbecil mesmo, desapareça da minha frente. Tudo começou como um meme, na verdade. As pessoas sabiam que isso não era pra comer, mas postavam memes falando sobre a tentação, a vontade, a aparência dessas coisinhas aqui, que eu concordo, mano. Pra um produto de limpeza meio que parece com um doce mesmo. Os memes foram se espalhando com o poder de se espalhar que eles têm pelo Reddit, Twitter, Facebook, que na época era muito mais usado. Algumas pessoas estavam até chamando os pods de Forbidden Fruit, ou fruto proibido. Não, Virgil! Não comam Tide Pods! Mas beleza, que tinha idiota comendo isso, a gente já sabe. Mas o que exatamente causa no seu corpo quando você ingere essas substâncias? Basicamente, isso te queima por dentro. A corrosão que os produtos que tem dentro desses pods podem causar no nosso corpo não é brincadeira, mano. É mesmo que você não engula, isso vai machucar a sua boca com certeza. Mas graças a algumas pessoas bem infelizes, a gente sabe o que acontece se você engolir esses produtos, ou pior, se você respirar eles. Num canal com este nome aqui, que eu não vou falar porque eu irei falar errado sem sombra de dúvidas, ele documentou a história de um moleque que meteu 3 Tide Pods pra dentro. Logo, aconteceu o que a gente espera, ele engoliu um pouco da substância, e a irritação que aquilo causou na garganta dele fez ela inchar, dificultando a respiração, sem contar a queimação absurda que ele estava sentindo no estômago e no esôfago. Como ele também tinha respirado um pouco da substância, o dano estava sendo causado no pulmão dele, sem contar que aquele líquido era meio viscoso e grosso. Então a partir do momento que aquilo entra no teu corpo, viado, não sai mais, esquece. Quando ele chegou no hospital, a pele do esôfago dele estava necrosando, corroendo tudo. Acabou que ele ficou internado a ponto de morte, entubado por não estar conseguindo respirar direito e sem ter a habilidade de engolir por conta dos danos que ele sofreu no esôfago. Danos esses que ele pode acabar carregando pro resto da vida. Imagina, filhão, tu acorda saudável, 100%, numa boa, e horas depois tu tá nesse estado deplorável. Pior ainda, nesse estado por uma coisa que você fez consigo mesmo. Só que então aconteceu algo um tanto quanto curioso quanto à divulgação desses fatos. Eu acredito que todo mundo aí já esteja familiarizado com a ideia de clickbaits. Só que este conceito não pertence só aqui à internet e YouTube, já que jornais, sejam eles em TVs ou sites de notícia, também usam dos clickbaits. Notícias que chamam mais atenção, são mais bizarras, têm prioridade em aparecer em TVs e jornais, mesmo que elas não sejam um fim do mundo, seja só um caso isolado. Por mais que tivesse algumas pessoas fazendo esses desafios, antes da TV e de jornais por aí começarem a falar sobre isso, o meme já estava morrendo sozinho, não tinha mais ninguém dando muita moral. Mas conforme ele foi aparecendo em tudo quanto é site de notícia, isso ajudou a reacender a chama desse meme. O Matt Pat, do canal The Game Theory, levantou um ponto bem interessante quanto a essa treta toda. Quando a Marilyn Monroe tirou a própria vida através de uma overdose, essa notícia foi documentada em vários jornais da época, e por ser uma pessoa famosa que fez isso, a taxa de suicídio aquele ano aumentou em 12%. O mesmo acontece quando adolescentes fazem esse tipo de coisa. A notícia sempre é abafada, porque quando ela não é, isso aumenta a taxa desses mesmos incidentes ocorrerem com outros jovens. É meio que um efeito manada. Quando uma pessoa que já tá pensando em fazer alguma coisa ruim vê outra pessoa fazendo, ela se sente motivada a cometer o mesmo ato. Então, no momento que tudo quanto era site de notícia tava falando disso, a própria P&G tinha feito vídeos e comerciais com o Gronk, um jogador bem famoso de futebol americano, falando pra você não comer Tide Pods. Isso causou um efeito reverso. Todo mundo que não conhecia sobre esse assunto descobriu ele, e uma quantidade filha da puta de vídeos sobre o assunto e pessoas ativamente consumindo essa merda começaram a aparecer. Vídeos que nem o meu existiam sim nessa época, mas essa parte de falar que era algo ruim ficou mais das mãos dos jornais. E vamos combinar, né, guys? Jornais não são nada maneiros. Só que muita gente ignorava os avisos e o perigo que vinha com esse desafio e na verdade se sentia ainda mais no dever de ir lá e fazer porque estavam falando pra não fazer, já que, pô, é sobre fazer vídeos na internet e fica super famoso. Caralho, mano, como as pessoas são estúpidas, tá ligado? Tipo, vamos supor aqui que você pegou 1 milhão de views num vídeo comendo ácido. E aí, irmão, qual que vai ser seu próximo vídeo? Comi urânio e olha no que deu?
Puta que pariu, mano. Depois desse boom em popularidade, o ciclo se repetiu e tudo caiu no esquecimento para outro desafio ainda mais estúpido nascer. Mas, honestamente, uma das coisas que a gente pode tirar com essa situação é que praticamente todo desafio de internet sempre vai ser algo estúpido ou as pessoas vão dar um jeito de transformar aquilo em algo péssimo. Eu sei, tem muitos outros desafios horrendos que nasceram por aí, muitos graças ao TikTok, né? Não vamos esquecer. Mas não se preocupe, rapaziada, que esse é assunto para um próximo vídeo que eu provavelmente vou trazer aqui no canal. Arte, tão expressivo, tão cheio de significado, tão merda, às vezes também, né? Por isso mesmo que durante a minha jornada como desenhista, eu ignorei boa parte de... seja lá o que isso aqui signifique, eu acabei focando os meus esforços online. É um lugar onde é cheio de artistas talentosos, ilustrações maravilhosas e é claro que durante a minha jornada eu ouvi falar do DeviantArt, uma plataforma que é bem similar ao Pinterest até certo ponto, onde você ia lá, pegava ilustrações, tinha referências para você criar suas próprias artes, porém com um senso de comunidade muito maior, onde tu realmente conseguia montar uma fanbase, pegar trabalhos. Em resumo, era uma plataforma incrível. Mas não hoje em dia. Hoje em dia, olha, eu nunca vi uma plataforma dar tanto tiro no pé quanto essa daqui, sem contar a comunidade que... não vou nem falar agora para não dar desmonetização. O site hoje em dia tá infestado de ilustrações duvidosas, para eu não falar pior, imagens criadas por inteligência artificial que o próprio DeviantArt motiva você a fazer, isso é bizarro. E hoje a gente vai entender exatamente o que aconteceu para ir de uma plataforma tão amada para uma tão evitada. Fundado nos anos 2000, há quase 25 anos atrás, meu Deus do céu, o DeviantArt foi fundado por uma galera. É bastante nome, mas relaxa, eles não têm muita importância, vocês já vão entender o porquê. Mas o bagulho só começou a pegar no tranco mesmo há alguns anos no futuro, mais ou menos em 2006, onde uma comunidade grande o bastante estava se formando, mas pequeno o suficiente para quase todo mundo ali se conhecer ou conseguir notar quando alguém novo aparecia. O DeviantArt era cheio de artistas talentosos, pessoas muito boas mesmo, mas isso não criava um ambiente hostil onde os novatos não tinham espaço, muito pelo contrário, a plataforma meio que era usada para você divulgar o seu trabalho ou para divulgar simplesmente um hobby, e era muito bem visto por todo mundo que estava lá. O algoritmo de plataformas, o Instagram, por exemplo, é um pouco ruim para desenhistas, porque eles demandam geralmente que você poste alguma coisa todos os dias. Se você estiver postando fotos de você ou coisas do tipo, é mais fácil de fazer, mas para um desenhista e um desenhista iniciante ainda por cima, isso se torna uma demanda quase impossível de se alcançar, e até para artistas mais consagrados que têm perfis no Instagram, vira e mexe eles estão postando desenhos antigos só para não deixar o Instagram tão parado. Já no DeviantArt não era assim, tinha meio que uma aba que mostrava os desenhos mais recém-postados. Independente da sua quantidade de seguidores ou caralho a quatro, os seus desenhos sempre acabavam aparecendo ali, o que ajudava a divulgar o seu trabalho independente da qualidade que ele tinha. Mas é claro que isso não se sustentou por muito tempo. É difícil apontar uma data exata, mas lá para 2010 para frente, as coisas começaram a ficar meio esquisitas. Várias ilustrações de qualidade bem duvidosa, retratando alguns fetiches esquisitos, começaram a aparecer lá, tipo vore, barriga inflada, gravidez masculina e literalmente o que tu imaginar. Inicialmente eram grupos isolados, e por mais que algumas artes eram bem perturbadoras, principalmente por conta dos personagens que estavam sendo usados na criação delas, tava tudo ok, ninguém tava se incomodando, mas as coisas foram aumentando de tamanho. Obviamente começou a aparecer os doentes que gostam de lolis ou personagens que são perigosamente menores de idade. Então ilustrações de literal café preto começaram a rodar lá no site. Essa comunidade foi crescendo cada vez mais a ponto que você tava só scrollando lá, procurando alguma ilustração para tu pegar de referência e boom! Esse tipo de coisa aparecia. O problema que isso criou, eu acho que é um pouco óbvio na verdade. Você quer ter o seu fetiche esquisito? Tenha, foda-se. Só que nem todo mundo vai gostar de ver as bizarrices que tu gosta. E como os bagulhos estavam sendo postados num site que não tinha a intenção de ter esse tipo de conteúdo, os artistas que estavam lá só pra divulgar o próprio trabalho ou pegar inspirações, estavam começando a ficar incomodados quando eles estavam procurando por algo e achavam um Sonic comendo merda do nada. Isso foi fazendo vários artistas pularem pra fora do barco, onde foi se acumulando ainda mais esse
conteúdo esquisito, o que pra quem é de fora só viu o DeviantArt como um lugar que tem um fetiche estranho e umas artes grotescas. Uma boa parte da própria comunidade do DeviantArt estava se incomodando e fazendo reclamações com isso, mas como nada mudava, só mais pessoas saíam e mais conteúdo esquisito continuava lá dentro. Mas é óbvio que isso não é a única coisa que causou a queda dessa plataforma. Em 2017, a Wix comprou o DeviantArt por 36 milhões. Isso raramente é uma boa notícia. Já em 2018, sobre essa nova direção da Wix, o DeviantArt passou por uma repaginada total, tanto de visual quanto de ferramentas, chamada Eclipse. Olha o nome do bagulho, mano, que tipo de paralelo a Wix tá querendo criar aqui, hein? A proposta do Eclipse era fazer o site ser mais minimalista, com um design mais profissional, cores mais sérias e, mano, que merda, tá ligado? Como eu odeio isso. Será que não dá pra parar com esse bagulho de minimalismo e fazer tudo parecer a mesma coisa? No Discord, você paga pra ter uma gifzinha no seu nome e os caras acham que estão fazendo muito. Olha isso daqui, mano. Isso daqui era um perfil em sites antigos, customização máxima, moleque. Só que essa atualização no DeviantArt foi pior do que a remoção dos baús em League of Legends. Recursos que já existiam tinham sido removidos ou colocados em abas secundárias de abas secundárias. A customização bem maneira que o site tinha sido mandada pra casa do caralho, só que a pior coisa foi essa decisão aqui que eu vou falar pra vocês, mané, que eu nunca vi o maior tiro no pé que uma empresa pode dar em si mesmo. Porque os malucos foram lá e pensaram, pô, tem esse bagulho aí de inteligência artificial que os artistas estão odiando, mané, mas se a gente usasse o nosso site cheio de artes originais, pegasse elas sem permissão só pra alimentar a nossa inteligência artificial? Caralho, mano, genial, viado. Não foi nada genial. A esse ponto eu não preciso nem explicar porque o uso de inteligência artificial é algo muito ruim pra carreira de muitos artistas. Já que além dela fazer essas artes merdas sem vida pra caralho, ela ativamente rouba artes de outros artistas pra criar as próprias ilustrações, isso sem permissão. Nesse ano de 2024 isso tem sido um pouco mais discutido, com inteligências artificiais usando apenas artes que artistas vendem ou permitem que sejam usadas, mas isso não é uma regra, tem inteligências artificiais que não fazem isso e ainda estão roubando o conteúdo de outros artistas. E isso é uma parada que afeta muitos artistas, principalmente aqui no Brasil, porque, irmão, se tu trabalha com desenho e tá tentando pegar algum trabalho autônomo, eu espero que teu status de carisma seja tão alto que tu já tenha se tornado a porra de um bardo, porque só por um milagre pra tu vender uma ilustração por um preço aceitável. E essas ilustrações de AI têm tomado lugar sim de muitos artistas, já que as empresas querem que se foda, mané, se foi um robô, um ser humano que fez, tanto faz, mané. O bagulho é ficar bonitinho ali no flyer do cara. E é bem merda que, pelo menos aqui na minha cidade, eu tenho visto muitas artes que são claramente criadas por inteligência artificial. Tem até uma loja de óculos, uma franquia de uma loja de óculos, na verdade, que tem usado imagens por AI mais realistas para usar nas suas propagandas. Ou seja, não é só o desenhista que tá perdendo o trampo agora, é o fotógrafo e o modelo. Muito legal. No DeviantArt, o AI que eles usam se chama DreamUp. Só que a jogada que eles fizeram para aplicar isso na plataforma é maligno. Você sim tem a opção de desativar para suas artes não serem usadas pela inteligência artificial, só que por padrão, esta configuração vem desativada, o que significa que todas as artes do site inteiro estão com permissão ativada por padrão. Você tem que ir lá manualmente desligar. Cara, isso é filho da puta demais, mané. Porque para pra pensar, nem todo mundo é tão engajado assim na comunidade pra saber o que tá acontecendo, as atualizações e os caralho a quatro. Então muita gente pode sem querer tá alimentando uma inteligência artificial com a sua própria arte, sem contar as pessoas que foram de base nesse meio tempo, já que o DeviantArt tem quase 25 anos, e estão lá com seus perfis ativos, com a sua arte sendo enviada para uma inteligência artificial, sem elas poderem fazer nada por isso. É lógico que uma pessoa que morreu não vai se incomodar com a arte dela estar sendo usada, mas não sei, mano, pra mim não soa certo. Uns processos começaram a surgir nessa época contra o DeviantArt, alguns que estão de pé até hoje, e atualmente o site tá podre. Tá bem óbvio que a rapaziada que tá tomando conta do DeviantArt só tá mantendo ele de pé pra fazer alguma grana. Eles não ligam pra própria comunidade, nem nada do tipo. E, na real, mano, eu vou provar isso pra vocês. Cheguei. Bom, então vamos entrar, criar uma conta aqui zerada com algoritmo malandro, limpo, pra gente ver se o site é tudo isso que eu tô falando. Sim, eu tô numa guia anônima, não vamos me arriscar, né? DeviantArt, bora entrar aqui no site. Ok, o sitezinho zerado, pá, né? Mas não vamos dar muita olhada nisso, vamos logar, vamos criar nossa conta. Colocar um e-mail aleatório, vamos colocar nossa senha. Qual
vai ser o nosso nick, rapaziada? Vou colocar aqui Sonic Fan. Ah! Sonic Fan 666. Caralho, mano. Join. Ok, não teve nenhum e-mail de verificação. Ok, estranho, né? Tá, o que eu quero ver no DeviantArt? Eu quero descobrir artes de AI. Já começamos... Puta que pariu, cara. É o que eu tava falando, de todas as plataformas pra falar de arte criada por AI, o DeviantArt é o que mais deixa triste, tá ligado? Mas, ok, vamos ignorar. Só colocar Discover Art. Selecione o seu modo de preferência aqui. Eu posso colocar o Standard Mode, né, que é o básico. DeviantArt talvez contenha conteúdo sensível. Posso colocar um que não tenha e posso colocar um que sempre vai ter. Eu vou colocar esse porque foi o que o bagulho me deu como padrão. Até porque a gente só tá entrando aqui pra ver desenhos, né? Tipo, eu não vejo essa pergunta aparecendo quando eu crio uma conta no Pinterest, mas ok, vamos lá. Tá, agora 3 coisas que eu gosto. Eu gosto de anime e mangá, ok. Eu gosto de arte digital, character design é legal. E vamos colocar um aqui, fanart, né? Sempre bom, sempre bom. Começamos bem. Agora eu tenho que confirmar meu e-mail, mas peraí, se eu só... não, ele me força a confirmar meu e-mail, ok, eu já confirmei o meu e-mail, mas pelo visto não tá deixando, vamos sair e entrar de novo. Tá, beleza, entramos e, meu Deus, já... Lembrando, isso aqui é um algoritmo zerado, né? Então, aqui na nossa homepage, a gente tem até que bastante coisa que eu escrevi, né? Tá a página inicial com essas merda de arte de AI aqui, mas ok, né? Mais do mesmo. Bom, mas agora que a gente tá aqui, vamos pesquisar algumas coisas mais específicas, alguns personagens, alguns temas. Vamos começar, sei lá, o Sonic, tá ligado? Eu imagino que a fanbase de Sonic aqui deve ser bem forte. Ok, legal, umas artes bem bonitinhas, nada muito bizarro. Tá, tem uns pés aqui, mas... Ok, vamos deixar isso passar, Tá, agora o que isso daqui tem a ver, eu já não sei. Por que está aparecendo a Pan de Dragon Ball GT com... Eu não vou descrever mais pra não desmonetizar esse vídeo. Eu não vejo como isso tem algo a ver com a minha pesquisa do Sonic, mas... Ok, DeviantArt, se você tá recomendando... É isso aí. Fora isso, tudo até que bem normal. Tô vendo umas artezinhas bem bonitas aqui. Vamos pesquisar agora, sei lá, uma personagem feminina famosa. Vamos ver aqui, a Uraraka, de Boku no Hero, todo mundo conhece. Adolescente, menor de idade, né? Vamos ver aqui. Beleza, umas artezinhas ok, né? Tá, tem algumas coisas aqui que eu não vejo como isso tem a relação com a Uraraka, mas seguindo... opinião na versão Rule 34 da Uraraka. Por que você tá recomendando esses posts pra mim, ô DeviantArt? DeviantArt derrubou a minha Uraraka com uma bunda gigante desenho. Meu Deus, mano. Olá, guys. Eu criei pra vocês uma tier list de lolis. Meu Deus, Tatsumaki, Zoe do League of Legends, Nezuko de Digimon, meu Deus, cara, holy shit. Eu só pesquisei o nome da Uraraka. Por que isso foi recomendado pra mim de alguma maneira? Vocês obviamente não estão vendo, mas são todos personagens lolis, tá? O que significa que sim, elas são menores de idade, são adolescentes. Mas essas bizarrices não ficam só nessas recomendações aleatórias aqui que o DeviantArt tá fazendo. O próprio bagulho que eu pesquisei tem uma foto aqui meio esquisita, assim, tá ligado? Mas, olha, até que tá ok. Eu imaginava que seria muito pior, mas vamos pesquisar, sei lá, furries. Tá ligado? Eu sei, agora eu tô pedindo. Olha, até que bem contido aqui, umas artezinhas bem normal. Até a gente começar a ver algumas coisas aqui que, por sorte, está cortado. Não, sexy, furry, hot fuck. Por que eu tenho que ver isso? Tá ligado? O que isso tem a ver com o meu bagulho? Só tem a palavra furry aqui no meio. Por que eu tenho que ver essas postagens? Não, tá bom. Isso daqui é só pornô e uns fetiches esquisitos.
no meu site de desenho. Eu lembro, isso acontece bastante comigo no Pinterest também. E como eu tava dizendo no vídeo, aqui tem uma junção de muitas artes de fetiches com todos os tipos de personagem que você pode imaginar. O que acaba sendo algo estranho, sim, principalmente porque é uma rede social só que tem tantas artes, porque, por exemplo, se você jogar isso num Pinterest, que nem eu citei, você não vai ver metade das artes que você vai ver aqui. Porque se tu escrever, ó, só preg, que seria uma abreviação de pregnant, né, grávida, se liga na magia. E é umas coisas que, obviamente, não dá pra mostrar, mas todas elas ultra sexualizadas. Ou, meu Deus. Ok, tá, não é natural. Meu Deus, é a mina do Kill la Kill, a Rio. Nossa, cara. What the fuck, moleque? O site é esquisitinho mesmo, realmente. Infelizmente, como vocês viram, o DeviantArt está num estado deplorável. Essa que foi uma das plataformas mais influentes para muitos artistas. Mas hoje em dia já não é mais a mesma coisa. E eu já quero avisar para vocês, eu tô fazendo esse vídeo de introdução aqui à plataforma, porque eventualmente eu vou estar falando de algumas imagens amaldiçoadas que saíram do DeviantArt ou alguns perfis bizarros, então nada mais justo de vocês conhecerem a plataforma que essas coisas saíram. Nesse mundo bizarro da internet, é claro que a gente também tem alguma categoria ali de pessoas peculiares, comunidades ainda mais nichadas do que as que eu trago aqui pra vocês, comunidade de pessoas com fetiches específicos. Inclusive, o YouTube tá meio estranho recentemente, então eu vou trocar a palavra fetiche por F. Sempre que eu falar F, vocês já sabem do que eu tô me referindo. Bom, não é surpresa pra ninguém que existem diversos Fs estranhos por aí. Alguns deles eu já até trouxe aqui pro canal, mas eu não comentei muito essa questão do F em si, e só da coisa estranha que a pessoa tava fazendo. Só que, como vocês estão ligados, eu ando por terras escuras, rapaziada, lugares amaldiçoados. Então eu vejo muita coisa por aí. E hoje a gente vai comentar de um que eu acho muito peculiar, um tanto quanto específico, mas que existe uma comunidade que tá longe de ser pequena, que são os Fs por inflation, ou inflação. Você, sem sombra de dúvidas, sabe do que eu tô falando, porque isso é uma parada que furou a bolha de ser um F. Tem diversas artes que foram criadas só pra servir como um meme disso, tá ligado? Meio que virou uma piada. Mas isso não muda o fato que muitas pessoas se sentem extremamente atraídas por isso. Como, por exemplo, o Mr. Blow Up, que a gente vai falar bastante dele aqui, porque ele é um caso bem interessante. Mas antes disso, a gente precisa traçar uma linha aqui em relação aos Fs. Porque, assim, rapaziada, tem aqueles Fs que são mais tranquilos, tá ligado? É um bagulho bizarro, você olha e você fica... Meu Deus! Mas no final das contas não afeta ninguém, e se afetar vai ser só o cara que tá fazendo. Só que tem outros que aí não dá. Tem outros que não dá pra engolir. Quando o maluco fala que ele tem F em LOL, Age Play, ou procurar pessoas que tenham uma aparência muito mais nova do que a idade que elas apresentam, e eu não tô falando uma pessoa de 30 que parece que tem 20, não, eu tô falando uma pessoa de 20 que parece que tem 15. Esse tipo de coisa, irmão, sai de perto de mim. Alô, polícia? Mas como no caso a gente vai falar de inflation, vamos entrar mais a fundo e tentar entender um pouco sobre o que é isso. Bom, primeiramente, uma coisa interessante de se citar é que a maioria das pessoas tem F em alguma coisa e às vezes você nem nota que tem. Talvez às vezes é uma coisa tão simples que você não veja como um F e só como uma preferência, algo que você só gosta, mas muitas vezes acaba sendo um F. E muitos desses Fs tendem a se desenvolver quando você é criança ou adolescente, por alguma experiência que você passou ou por conta de algum desenho, algum momento em alguma animação que você viu. Eu boto a minha mão no fogo que alguém aí que tá me assistindo se identifica pra caralho com isso que eu tô falando, porque não é nada normal, tá ligado? Muita gente tem isso. Mas no caso de inflation, como as pessoas chegam nisso? Porque é um bagulho tão específico, tá ligado? Umas das respostas para as pessoas que são mais velhas tendem a ser o primeiro filme da Fantástica Fábrica de Chocolate, onde tem aquela cena que aquela mina come um chiclete e ela estufa e fica azul. A mesma coisa acontece naquele outro filme da Fantástica Fábrica de Chocolate que é com o Johnny Depp, que ali eu acho que é até um pouco mais, tipo, mais alinhado com o que as pessoas tendem a gostar hoje em dia. E não só nesses filmes, tá ligado? Tem várias outras animações que sempre tem aquela piadinha do personagem começa a inflar o outro, e pra muita gente aquilo é só algo engraçado, mas pra outras pessoas elas olham e ficam...
Meu Deus! Independente qual que seja a origem, você viver no tempo da internet significa que vai existir uma comunidade extremamente dedicada a esse um tipo de coisa que você gosta. Não é pra menos que o DeviantArt é conhecido como um desses sites que aglomera a maior quantidade de ilustrações de Fs extremamente específicos. E no caso dos Fs de Inflation, eles tendem a não ficar só nisso, eles sempre se mesclam com alguma outra coisa, ou furries, ou sei lá, aviões, ou meu Deus do céu, mano, não falta personagem pros caras fazer isso. Mas é aí que a gente introduz a personalidade que me fez querer falar desse tema, o Mr. Blow Up. O Mr. Blow Up é um homem adulto, casado, que vive lá no Reino Unido e tem o seu F bem específico de usar roupas de látex e inflar nelas. O F dele não necessariamente envolve fazer o ato, se é que vocês me entendem. Muito pelo contrário, a parada dele é só ficar em roupas de látex, ou não necessariamente roupas, tipo bolas gigantes, e ficar lá dentro. Uau! Que experiência! A parada interessante do Mr. Blow Up, pelo menos pra mim, é que ele mostra que nem todo mundo que tem esses Fs específicos ou meio estranhos pra outras pessoas que não gostam desse tipo de coisa, não necessariamente torna ele uma pessoa esquisita, que nem o cara do Tanque Séptico, que se gravava em completo silêncio enquanto ele tava naquela situação que eu não vou mostrar, eu vou poupar vocês, não se preocupa, pode continuar almoçando. Nas várias entrevistas que ele deu, conforme você vê o cara falando do F dele e explicando como ele começou a gostar disso, ele é, tipo, muito gente fina. Ele fala mó bem, explica as coisas direitinho, parece que ele é um fanático por Funko Pop mostrando a coleção dele todo empolgado. E o mais curioso disso é que sim, ele é casado com uma pessoa que tem o mesmo gosto que ele. Se você tá achando que você vai ficar sozinho pro resto da vida, meu amigo, não se preocupe, todo mundo tem um par. Nas entrevistas que ele deu, ele explica que esse desejo que ele sentia apareceu quando ele era bem novinho, quando ele via pessoas brincando com bolas de praia e pensava como seria a sensação de estar dentro dela. E aí que surgiu tudo. Ele meio que é um pioneiro nessa área, que quando ele começou a ter esses gostos, ele se sentia completamente sozinho, porque a internet ainda estava se tornando algo, e ele não conseguia achar ou se comunicar com outras pessoas que tinham esse gosto, porque quem tem esse gosto não sai por aí na rua rolando que nem um balão. Ele então criou o site dele, que meio que funcionava como um blog também, onde ele compartilhava as coisas que ele fazia, ou talvez até vendesse na verdade, porque como acabava sendo algo específico demais, nessa época era difícil encontrar lojas dedicadas a vender esse tipo de produto. Então a rapaziada tinha que criar as próprias, e ele fazia isso. Ele mostra diversos protótipos que ele tem, porque um dos desejos que ele tinha era conseguir entrar numa dessas roupas e ficar completamente suspenso, flutuando dentro delas, o que, né, um puta desafio, vamos combinar. Os malucos que entrevistaram ele até disseram que eles esperavam uma coisa diferente, a casa ter uma decoração mais peculiar, ou sei lá, mas no final das contas eles acabaram sendo completamente bem recebidos pela mulher dele, que tava fazendo um cafezinho, oferecendo uns biscoitos enquanto eles faziam a entrevista ali com o cara. O Mr. Blow Up acabou tendo uma fama bem considerável, já que ele conseguiu reunir diversas outras pessoas que tinham esse mesmo gosto e até ajudou algumas outras que não sabiam se gostavam daquilo a experimentarem. E assim, mano, falando por mim, eu ódio esse cara enchendo a própria cabeça, parecendo que vai explodir, me dá agonia, porque parece que é a cabeça dele mesmo que tá inflando. Mas malandro, é que nem uma fursuit. Se tem uma na minha frente e fala, ó, tu quer entrar lá pra ver qual que é a brisa? Até parece que eu não ia entrar, mano, cê é louco. Dos anos subsequentes da ascensão do Mr. Blow Up, esse tipo de conteúdo começou a se tornar ainda mais frequente através de sites de ilustração, como eu falei, o DeviantArt. Com o passar do tempo, foi se corrompendo de um site normal para um site completamente dedicado a esse tipo de arte, atualmente arte de inteligência artificial. Eu até dei uma pesquisada sobre essa comunidade que gostava de vestir roupas assim, não só ver ilustrações desse tipo, e existe, tá ligado? É uma comunidade bem menor, já que meio que o foco disso acabou indo para outras mídias, como as ilustrações ou até mods em jogos. Se vocês acompanham Marvel Rivals, vocês sabem exatamente do que eu tô falando. Mas aparentemente o Mr. Blow Up veio a falecer alguns anos atrás, já que o maluco que parecia fazer parte da comunidade que o Mr. Blow Up fazia, postou uma imagem lá de tributo ao Mr. Blow Up. Então a gente consegue entender que, talvez o cara tenha ido de base mesmo. Independente de qual for o caso, eu ainda acho isso daqui uma parada muito interessante, porque como eu falei, eu vejo cada coisa, rapaziada, que muitas delas eu não consigo nem trazer aqui pro canal, porque eu só olho e falo, mano, não dá. Tipo, não dá, não tem condição. Ou às vezes eu trago, mas não porque eu achei curioso, e sim porque eu achei a pessoa completamente insana, né? Porque tem que levar em consideração isso daí também. Mas como eu disse, conforme o tempo foi passando, as coisas foram saindo totalmente do controle e Inflation se tornou algo meio que um meme ou uma parada extremamente associada à comunidade furry, que eu não consigo explicar.
eu não sei literalmente o motivo de ter tanta, mas tanta arte furry com inflation. Eu não sei se é porque eles usam fantasias e teoricamente daria pra fazer algo igual. Eu não sei, cara, mas meu Deus do céu. Mas independente, o Mr. Blow Up acabou sendo uma personalidade bem curiosa e algo que, surpreendentemente, não vazou tanto pro bizarro quanto outras que eu já comentei aqui, o que, sinceramente, é um colírio pros meus olhos. Mas mesmo assim, continua sendo algo um pouquinho bizarro e vocês sabem a regra, né, rapaziada? Eu vejo uma bizarrice, eu simplesmente sou atraído pra ela. Algumas pessoas tendem a me perguntar que tipo de vídeo de incidente que eu nunca trouxe aqui no canal, por qualquer motivo que seja. Por ser grotesco demais, por ser pesado demais, por ser nojento demais. E, bom, o vídeo de hoje é exatamente um desses casos que eu evito trazer aqui no canal porque, meu Deus do céu, haja estômago pra esse daqui. Falar pra você que tá comendo não assistir esse vídeo é pouco, irmão. Pelo amor de Deus, passe longe disso aqui. Hoje a gente vai falar da traumática história do Reddit do Pântano de Dagobah. Mas antes disso, só avisando que esse vídeo aqui eu tô sentadinho porque há uns 2 dias atrás eu fiquei bem mal do meu intestino, então eu ainda tô um pouquinho fraco me recuperando, mas eu já tô bem, tá, rapaziada? Não precisa se preocupar, só quero ficar sentadinho aqui hoje. Bom, o nome da história em questão faz referência a Star Wars, que o Pântano de Dagobah é onde o Luke encontra o Mestre Yoda e ele tem todo aquele treinamento para se tornar um Jedi. Mas, bom, isso tanto faz. O importante é que o ambiente que eles estavam ali, dá pra ver que não é um dos mais agradáveis. É um lugar bem um pântano, né, irmão? Então vocês já conseguem imaginar a qualidade da história que eu vou estar lendo aqui pra vocês hoje. Ela tem a ver com usuários, a área da saúde e cirurgias. Uma dessas coisas, pelo menos eu sei um pouco de como é que é, porque a minha mina, ela é enfermeira e ela já me contou cada história, cada coisa grotesca, mano. Porque a história que eu vou contar aqui pra vocês, ela não tem muita base visual, até porque não tinha nem como tirar foto num ambiente desse. Mas eu acredito, porque a minha mina já contou cada coisa pra mim, cara, cada coisa... Vocês nem conseguem imaginar que esse tipo de merda acontece. Papo 10, mano. A Milena às vezes me conta umas histórias que eu fico olhando pra ela, tipo... Mas eu nem sabia que um ser humano conseguia fazer isso. Então esse é o aviso final pra você sair do vídeo, porque agora a gente vai começar. Eu recebi uma ligação uma noite. Acordei às 2 da madrugada pra uma cirurgia geral. Era bem vago, mas na época eu vivia numa cidade com uma grande população de jovens militares e usuários de meth. Então emergências tarde da noite eram bem comuns. Cheguei no hospital onde outros detalhes me esperavam. Abscesso periretal. Para os não familiarizados, isso significa que em algum lugar do cu existe uma bolsa de pus que precisa de drenagem. Não preciso nem dizer que o nosso time estava menos do que empolgado, né? Eu fui até a sala de emergência levar o paciente e a enfermeira que estava lá me disse uma coisa quando me deu a maca. Se divirta com esse aí. Entre o pessoal da área da saúde, esse tipo de frase é um péssimo sinal. Meu paciente tinha uns 142 quilos, uma mulher nativa americana que mal cabia na maca que eu tava transportando ela. Ela ficava rolando de um lado pro outro, gemendo de dor, puxando as próprias roupas e sussurrando uma Ave Maria. Não, mas isso daqui é real, viado. Quando tu tá com uma dor ou alguma coisa tão cabulosa que a única coisa que tu consegue fazer é rezar, vixe Maria. Eu mal consegui pegar o nome dela depois de alguns minutos de conversa. Então, depois de ter confirmado a sua identidade, fomos trabalhar no problema. Eu concluí que seria melhor pedir pro anestesista botar ela pra dormir e a gente começar a brincadeira. Ela continuou o teatro dela por 10 minutos inteiros enquanto a gente levava ela pra sala de operação, quase caindo da maca enquanto a gente tentava botar ela na anestesia. Nós vemos pacientes assim com frequência. Geralmente são drogados que depois de abusarem de tantas drogas ganham uma alta resistência a medicações para dor. Vale citar que o time que estava lá hoje à noite não eram novatos. Eu trabalho com serviços de saúde há anos. Eu assisti um homem de 88 anos arrancar um catéter do próprio pau enquanto ele gritava: "Vocês nunca vão me fazer falar!" Fui atacada por um neonazista positivo por HIV e, em resumo, eu já vi muita coisa. A outra enfermeira na sala de operação, ela era especialista em traumas por mais de 10 anos. Trauma seria basicamente uma ala onde uma pessoa só trabalha com feridas cabulosas e coisas bem viscerais. O anestesista fez uma residência dele num centro de trauma level 1, ou como nós chamamos eles, Clube das Facas e Armas. Olha, isso aqui eu nunca ouvi falar, eu não faço a menor ideia do que é isso, mas
facas e armas, né? Já dá pra esperar que o maluco é da casca grossa. O cirurgião era um ex-militar e tinha no máximo 2 expressões faciais e falava apenas 8 palavras na semana. Mas mesmo assim, nenhum de nós estávamos preparados para o que ia acontecer. Botamos a senhorita para dormir e começamos a lavar a área retal. Tava vermelha e inflamada, com um pouco de pus, mas nada demais, tudo normal. A ficha dela dizia que ela tinha injetado drogas pelo períneo. Pra quem não tá ligado, períneo é aquele espaço entre o seu cu e a sua parte íntima, que não tem nada ali. Eu não sou nenhum especialista em substâncias ilícitas, mas por que alguém injetaria qualquer coisa no períneo? Meu Deus! Então, obviamente, essa era a causa da infecção, ou agulhas sujas, ou as drogas em si. Mas, de todo modo, isso não parecia ter feito ela parar de dizer repetidamente: Jesus, por favor, me leva agora. O cirurgião então entra com o bisturi, só a pontinha, e no exato mesmo momento, a paciente tem um reflexo no diafragma e o inferno começou. Sem o nosso conhecimento, a infecção tinha se alastrado por pelo menos 30 centímetros no intestino, criando uma caverna de pus e tecido morto misturado com merda. Essa mistura amaldiçoada começou a sair pela pequena inserção, que nem aquela cena do funeral do filme Máfia. Não recomendo vocês pesquisarem essa cena, é bem grotesco. Todos nós estávamos usando roupas à prova d'água, luvas, máscara, todo o resto. Resto esse que era tão inútil quanto um par de botas no incêndio. Na verdade aqui tá escrito Fire Hose, eu não prestei atenção na hora. E Fire Hose é tipo aquelas mangueiras de bombeiro ultra forte, tá ligado? Mas a analogia funcionou igual, então solta aí. A maca tava no meio da sala, facilmente uns 2 metros de distância da parede mais próxima. Mas assim que a gente acabou, eu tava achando o resto do incidente contra a parede. Conforme o cirurgião continuava a avançar o bisturi, a rajada continuava. E cada contração nos músculos da paciente, mais era tirado. Em questão de minutos, já tava entrando nos sapatos da enfermeira. Eu tava a uns bons metros de distância e fiquei desacreditada. A enfermeira tava enxugando o chão e o cirurgião na ponta dos pés para não entrar nada no sapato dele. Mas então o cheiro bateu. Meu Deus, eu vou passar mal, disse a outra enfermeira, que já estava fora a esse ponto. Ela tirou a máscara dela e correu pro outro quarto, então bateu em mim, de boca aberta, não conseguindo acreditar na quantidade de líquido que o corpo daquela mulher conseguiu manter. Era como saber de um pedaço de todo o desespero que aquela mulher viveu na vida dela. Eu não conseguia respirar, meus pulmões simplesmente se recusavam a botar mais daquela coisa pra dentro. O anestesista foi o próximo a sair, um homem enorme, tremendo enquanto passava mal na porta, tentando desesperadamente respirar, me permitindo ver o mesmo acontecendo com a outra enfermeira, só que na pia. Então outro geyser de pus foi atirado na frente do cirurgião. O vídeo do David at Dentist ficava girando na minha mente. Isso é a vida real? Em todas as salas de operação, no mundo todo, independente de ser particular ou não, religioso ou não, grande ou pequeno, uma única coisa era a mesma: em algum lugar tinha um frasco de bom ar. Todo mundo do departamento sabia aonde estava e para que servia, e todo mundo rezava aos deuses para nunca precisar usar. Em horas como essa, a gente passava do lado de dentro das nossas máscaras para impedir que o cheiro ruim atravessasse elas e a gente conseguisse finalizar a operação numa boa. Eu corri para a sala de suprimento, puxando todas as gavetas e aonde aquele frasco de ambrósia poderia estar. Então eu fui recebida. Uma caixa vazia. O bagulho tinha acabado e ninguém repôs. Em algum lugar por aí tinha um filho da puta que usou o último frasco e não repôs uma única gota dele. Até hoje, cara, se eu descobrir quem foi, eu vou mandar a pessoa de base com as minhas próprias mãos, mas não antes de meter a cabeça dela no rego de todos os usuários de MEF que eu consegui achar. Eu não sei se esse macete do bom ar aí de passar na máscara é verdade. A Milena, pelo menos, ela nunca me falou isso, mas no centro cirúrgico que ela trabalha hoje em dia, é um bagulho mais simples, não tem nada muito grotesco, então o cheiro nunca é um problema. Mas, às vezes que ela me falou sobre cheiro, cara, é assustador, porque são resíduos, às vezes, que não é pra estar ali, não é uma mistura que você vai ver em nenhum lugar, a não ser nesses casos extremamente específicos. E, cara, a Milena é uma enfermeira que ela não se abala com nada, mano, é cheiro, esses bagulho aí pra ela é suave. Só que teve alguns casos que ela falou que já chegou a ter reflexo, tá ligado? Porque não dá, mano. Então aqui, meu Deus do céu, eu voltei com a coisa mais próxima que eu consegui achar, um frasco de mastinol, que é um adesivo que a gente usa às vezes para curativos. Não é tão bom
bom quanto um bom ar, mas considerando que metade do chão estava coberto com o que pode facilmente ser confundido com uma combinação de resíduos de um porco depois de parir e xarope de maçã, a gente já tava meio sem opções. Eu então passei o mastinol da minha máscara, feliz de conseguir cheirar qualquer coisa que não seja a criação demoníaca que a gente cortou daquela mulher. O anestesista pegou o frasco logo depois, passando na máscara o suficiente para ter certeza que ele conseguiria ficar perto da máquina dele e se certificar que a mulher não iria morrer. Só que não foi até um pouco mais tarde que a gente descobriu que o mastinol cheirado desse jeito pode deixar você um pouco chapado, mas em retrospecto essa possibilidade nem tinha passado pela minha mente. Quando o cheiro saiu da sala de operação, ele foi pro corredor, onde a enfermeira estava, e os olhos dela começaram a lacrimejar, ela segurava o estômago em desespero. A nossa roupa parecia o Rio Uzi de Ghostbusters 2, exceto que sujo. Meu Deus, muito sujo. Então eu voltei para a sala de operação, não querendo deixar o cirurgião sozinho para caso ele precisasse de ajuda. Parecia algo como a representação artística de um apocalipse zumbi que você vê em fóruns de fãs. Tava ele lá, sozinho, na sua roupa azul, parado com quase a canela coberta em merda, tecido morto e resto de inflamação. Ele estava performando a cirurgia no pântano de Dagobah, exceto que o pântano tinha saído do rego dessa mulher e não tinha nenhum Yoda. Honestamente, meus parabéns pra esse cirurgião, porque haja estômago, tá ligado? E o maluco tava ali, fazendo a operação dele numa boa. O que esse cara não deve ter visto na carreira de militar dele é putaria. Ele não disse uma única palavra pelos próximos 10 minutos, enquanto ele limpava o interior do abscesso até que todo o tecido tivesse sido removido. A frente da roupa dele era uma mistura grotesca de marrom e vermelho, os olhos cerrados com os vapores que estavam saindo da frente dele. Eu finalizei a minha papelada o mais rápido que eu podia, ajudei ele com a mulher e o rego dela, acordamos ela e imediatamente mandamos pra ala de recuperação. Tem alguns outros trechos a mais da história, que é basicamente ela falando o que aconteceu depois do incidente. Coisa pouca, falando como ela tava enojada e como essa história fica engraçada hoje em dia, mas na hora, meu Deus do céu. E de novo, eu não ia trazer essa história aqui se eu achasse que ela é fake, porque como a gente não tem nenhum relato visual, alguma parada ali pra apoiar o que ela tava falando, ok, né? Pode ser meio suspeito, pode ser falso. A Milena já me contou uma história de uma paciente que tava mais pra lá do que pra cá, tá ligado? Ela tava bem mal e ela tava com câncer no intestino. Você já sabe que a combinação aí não tá muito boa, né? Basicamente, em alguma complicação que deu ali com a paciente, por algum motivo ou outro, os fluidos que estavam tanto no intestino dela quanto no estômago se misturaram e eles precisavam sair por algum lugar. E, bom, eles não saíram por onde normalmente sai. Essa mistura amaldiçoada começou a sair da boca dela. E o cheiro, vou deixar vocês imaginarem. Então essas e outras paradas grotescas são coisas que realmente acontecem em salas de cirurgia ou com pacientes quando eles estão muito mal com alguma coisa ou outra. É bizarro pensar que uma parada assim aconteceu com um ser humano e outras pessoas tiveram que estar ali presenciando, não só isso, como ajudando aquela pessoa. Honestamente assustador, mas esse, rapaziada, foi o incidente do pântano de Dagobah. A internet, um lugar de constante mudança. Um meme que era engraçado ontem já foi substituído hoje. E essa constante evolução é algo que se aplica até às mais simplórias das coisas, como se divertir com você mesmo. É exatamente isso, rapaziada. Agora a gente tem uma categoria de pro players da autossatisfação. E eu não tô nem brincando ou exagerando. Agora tem setups específicos para maximizar a quantidade de prazer. Grupos no Discord, onde você pode ficar em call com várias pessoas enquanto você comete o ato. Ato esse que duraria uns 10, 15 minutos no máximo. Mas agora não, mané. Vagabundo descobriu técnicas para ficar 24 horas concisas descascando uma. Gooning é a palavra para esse tipo de coisa esquisita que as pessoas têm feito. Coisa essa que acabou levando um cara a se automandar de base depois de ter sido exposto fazendo a sessão de gooning dele num estacionamento, o que gerou uma onda de memes e até um funeral temático. Calma, a gente já vai chegar lá. Antes da gente chegar lá, eu preciso explicar pra vocês o que exatamente é gooning. E sim, quando eu vou dormir eu fico repensando que eu já fiz mais de 3 vídeos falando sobre leite aqui nesse canal. O que não é muito, mas é estranho que aconteceu mais do que uma vez. Será que o meu eu do passado teria orgulho de mim? Não. Vai se fuder. Gooning, na tradução da própria fanbase, seria o estado cujo qual um chega após longas sessões de edging. Edging seria você tá ali
trabalhando na massa, só que você para momentos antes de chegar no clímax, e Gooning é a repetição dessa ação em busca de você alcançar um estado de iluminação. Ou seja, a internet evoluiu a um ponto onde as pessoas acharam um jeito de atingir o Nirvana usando o próprio pau. E literalmente, viu, mané, isso é quase uma experiência extracorpórea, abre aspas. O estado de Gooning é quando você e seu pênis se tornam um só. René Descartes, não, brincadeira, não foi? E você pode achar que isso é só brincadeira, que ninguém honestamente faz isso, mas meu irmão, você está completamente enganado. O Gooning é um ato que acabou se tornando mais frequente nos últimos anos. Muita gente atribui isso à popularidade crescente dos incels, o que não necessariamente, já que eu achei relatos de casais que fazem isso. Incrível. No Reddit, a gente tem relatos como Gooning por 15 horas. São 8h38 da manhã, eu tô chapado pra caralho, Gooning desde as 6 da noite passada. Eu tô aqui firme e forte, eu tenho 3 telas com pornô e hipnose na minha frente, enquanto eu tô com as minhas pernas abertas. Não tem como essa parada ser saudável. Não tem como isso ser saudável. Existem vários posts por aí dando dicas de acessórios e setups que você pode fazer pra melhorar e maximizar o seu prazer. Vale lembrar que a repetição disso pode causar problemas como depressão, a perda de vontade de fazer uma ação sexual com uma pessoa de verdade, ou o que mais acontece, vício em pornografia, que é mais problemático do que você imaginaria. O fato é, as pessoas realmente estão fazendo Gooning e uma comunidade fiel se solidificou em volta desse conceito. Eu não dou um ano até o Gooning ser adicionado como alguma categoria em alguns sites de speedrun. Vocês aguardam, viu? Mas isso nos leva a falar de um caso problemático, criminoso e até um pouco triste. O caso do Nautica Malone e o Goonicide. Trovões, raios. Ok, a história é o seguinte, o nosso protagonista é Nautica Malone, um homem adulto, casado, que tinha filhos e um segredo sujo. Ele gostava de frequentar o Bikini Beans Coffee, um restaurante onde a paradinha diferente dele é que as minas atendem os clientes de biquíni. O que eu, como um brasileiro que viveu a minha vida inteira em cidades que tem praia, não consigo entender qual que é a graça. Mulher de biquíni é o que mais tem aqui em Santos, então foda-se. Mas pro gringo aí tinha algo a mais nisso, tanto que ele ia lá no estacionamento e ficava cometendo o ato no carro dele. Não tem nada que comprove que ele fez esse ato várias vezes em restaurantes diferentes, nem nada, mas vamos lá, rapaziada. Ele provavelmente não fez isso uma vez só, ele não foi pego na primeira. Algumas coisas reforçam que ele já fez isso múltiplas vezes nesse mesmo Bikini Beans. Num grupo do Facebook chamado Mães de Arizona. Que lugar pra ser pego, hein, amigo? Ô, louco. Alguém fez alguma postagem falando sobre um cara bizarro que tava sendo visto nos estacionamentos dos Bikini Beans, e o vídeo em questão é o seguinte. O Malone chega de carro no drive-thru, o que a moça já estava gravando, porque ela sabia o que ela ia encontrar, e quando ela mete a câmera no carro do cara, ela vê que ele estava sem calças. O Malone então fica em choque, sai vazado dali e meio que conclui esse vídeo. E assim, cara, esse vídeo, ele é legítimo, isso realmente aconteceu, mas eu não acho que o Malone tava muito limpo da cabeça ali não, viu? Porque o cara para na frente da mina, ele tá sem calça, ele sabe que ele tá sem calça, ele sabe que ele tá fazendo algo errado, e a primeira coisa que ele vê, já que ele faz contato visual com a mina, é uma pessoa apontando um celular pra cara dele, é claro que ela tava gravando. Por que ele não teve o reflexo de sair vazado dali? Não, ele vai dar um sorrisinho ainda. Que bagulho bizarro, mano. Mas depois desse incidente, desse ato nojento, o Nautica se auto-mandou de base. E a mensagem final que ele deixou foi a seguinte: eu peço desculpas, eu te amo, rainha. Eu cometi um erro e eu não acho que eu seria capaz de te olhar cara a cara ou a dos nossos bebês. Eu não sei porque eu fiz aquilo, minha mente tá toda fodida. Eu não sou um monstro, eu peço desculpas e eu te amo pra sempre. Se eu tiver em estado crítico, por favor, desliga os aparelhos. Pra todos os meus amigos e família, eu amo vocês e me desculpem. Eu amo minha família e crianças, por favor, me perdoem. Caralho, hein, mané? Que climão, hein? Olha, obviamente não defendendo o cara, porque o que ele fez foi nojento, vai tomar no cu, mas... Ô louco, que bad, hein, mané? O motivo dele ter feito isso seria porque provavelmente ele seria ridicularizado online. O pessoal ia começar a pesar nas ideias dele. E é mesmo.
tá? Isso com certeza ia ficar zoado pra cima dele. Sem contar que ele poderia até ser preso depois desse vídeo ter ido pro ar, porque o que ele fez foi um crime. E se fosse provado que ele foi visto fazendo isso em outros restaurantes ou múltiplas vezes, os casos poderiam ir se acumulando e a pena dele poderia até ficar pior. Então, o bagulho tava ruim pra ele. Mas a internet, honestamente, não tava nem aí pra esse ato e ele meio que virou um ícone dos Gunners. Múltiplos memes começaram a aparecer por aí desse cara. Recriações desse momento no GTA, que tá bem feito, até falar a verdade. Com furries também, pra gente ter aquela variedade. Mas um dos grandes eventos foi o Gunneral. Sim, Gunner e Funeral. Um grupo um tanto quanto grande de pessoas foi no mesmo Bikini Beans e fez um funeral, cara. Fizeram um velório pro cara. E assim, eu tô ligado, super pesada a parada, mas não dá pra não rir disso, cara. Fizeram velas com o rosto do Malone. Os malucos ficaram prestando homenagens, gritando Gun em Peace, Gun em Peace, ou Gun em Paz. O que obviamente não durou por muito tempo, já que a polícia teve que ser envolvida e mandaram os moleques dispersar de lá. E alguns indivíduos mais dedicados decidiram protestar sozinhos, que nem esse maluco que fez exatamente o que o Malone tava fazendo, indo num Bikini Beans e colocando um cartaz na cara das minas falando I can't Gun, ou eu não posso Gun. Coitado dessas minas, mano. Tem que ficar lidando com essas merda. A bizarra história de Náutica Malone e seu fim abrupto acabou ajudando a popularizar o termo Gunning pra outras pessoas normais, que diferente de mim não ficam pesquisando esse tipo de merda na internet. O agente do FBI que tá espionando o meu computador deve estar pensando que eu sou clinicamente insano pelas coisas que eu fico jogando na internet. Gunning agora não é mais algo nichado, é uma comunidade, um estilo de vida, um jeito de lidar com os problemas, se você não bater muito bem das ideias. Imagina você gostar tanto de uma personagem, de um mangá, que você literalmente fica desenhando peças íntimas dela no banheiro da sua casa e fica fazendo ilustrações de como se ela estivesse querendo entrar no banho com você. Bom, eu gostaria de falar que isso é brincadeira, mas não é não. Hoje a gente vai estar falando de uma coisa que ressurgiu aí na internet, que é o Reiji Miyajima, o criador de Rent a Girlfriend, e o seu comportamento tanto quanto peculiar. Caralho, mano, já não bastava o cara que casou com a Hatsune Miku, velho. O maluco tá querendo casar com papel, viado. Puta que pariu. Mas antes, deixa eu só explicar algumas coisas pra vocês. Sim, eu tô loiro agora e eu vou ficar com essa cor de cabelo por muito tempo. E meu cabelo tá ressecado por um caralho, mas daqui a pouco ele volta ao normal. E outra é que hoje era pra sair o PC News, que ele vai sair, tá? Só que eu tô mudando os dias. Ao invés dele sair hoje, ele vai estar saindo na quinta, porque eu me enrolei com os vídeos do Jojando, né? Que agora eu faço literalmente 8 vídeos por semana, se eu vou contar os daqui e os do Jojando. Então eu acabei me enrolando com as edições daquele canal, então eu inverti a ordem dos vídeos, mas normal, viu, mano? Não se preocupe, esses vídeos aqui vão ficar saindo só quarta-feira, quando eu decidir postar eles. Mas se preocupar não, quinta-feira tem PC News. Vai lá, engraçadão, fala, ai, nossa, o Skinwalker se adaptou de novo, isso é engraçado, né, irmão? Tá, agora vamos falar desse mangá aqui. Primeiramente, eu quero fazer uma reclamação muito gigatônica do mundo dos games. Eu não sou um cara que gosta de mangás de romance. Eu gosto de filmes de romance, eu gosto de romance de algumas coisas, mas pra mim, o romance é um componente. Eu não gosto de ver uma história totalmente focada em coisas românticas e pá, porque eu acho tediante. Não que isso seja o caso pra todas as obras de romance aí, não. Mas eu acho um pouco repetitivo em mangás, principalmente. Quando tem esses mangás que são só de romance, meio que é tipo 300 capítulos para os personagens ficarem de mãos dadas, tá ligado? E tem uns que realmente são assim. Mas no caso de Rent a Girlfriend, um mangá que eu li uns 200 capítulos há muito tempo atrás pra fazer um vídeo lá no Cenário Transparente, pra vocês verem como tem tempo. Eu já fiquei puto, porque o mangá era péssimo, tá ligado? O mangá é ruim, mas, irmão, eu fui ver hoje em dia, esta porra tem incríveis 300, calma lá que a gente tem que subir pra porra aqui, irmão. 384 capítulos. Berserk não tem 384 capítulos. Eu sei que a gente tem mangás de romance muito bons por aí, que eles têm bastante capítulos e pá. Não me pede pra citar nenhum, que eu não vou saber. Mas eu juro por Deus, cara, eu dei uma relida aí nos últimos capítulos, é a mesma porra, tá ligado? Eu parei no capítulo, acho que 210, 215, sei lá, e é a mesma coisa, nada muda. Na história a gente segue o protagonista Kazuya, que no início do mangá ele é um bostão do caralho, que adora ficar
Adora ficar fazendo umas coisas no quarto dele. Com o passar do tempo ele começa a evoluir, se tornar um cara mais legal, assim, ser aberto sentimentalmente pra Mizuhara, entre outras personagens femininas que tem lá na obra. Eu não vou entrar muito em critério de ficar falando da lore dessa porra aqui, porque foda-se. Só que depois de um tempo, eu acho que o Kazuya, ele leva um reboot de fábrica e ele volta a ser a mesma pessoa cuzona que ele era no começo, tá ligado? E o mangá fica num loop de não ir pra lugar nenhum, tá ligado? Que é insuportável. Até a própria fanbase reclama disso, que o mangá ele não sai do lugar. Tipo, 384 capítulos pra esta porra é demais. É a prova que esse mangá não termina. E aí, irmão, a gente entra nos motivos, nos porquês desse mangá estar demorando tanto pra acabar. Tudo começou como uma fagulha, uma pequena teoria de que talvez o Reiji Miyajima estivesse apaixonado pela Mizuhara, mas com o passar do tempo, essa teoria acabou ficando um pouco real demais. Porque o Reiji, ele é um cara bem ativo no Twitter dele, o que é uma pena. E ele posta fotos como esta daqui. Um desenho que ele fez, né, o que eu acredito ser na casa dele, no quarto dele. Deveríamos ir pra cama logo com a Mizuhara, a personagem dele. Não satisfeito, ele postou esse outro, como ela tivesse, tipo, eu vou entrar no banho aí, tá ligado? Tipo, olhando ele pela frestinha da porta. E, mano, as respostas são muito foda, cara. Colocaram o que? Colocaram... Também tem esse que, olha, vamos lá, mano, isso é bizarro, tá ligado? Isso é bizarro. Que fosse uma pessoa de verdade. Mano, tipo, é ainda pior, tá ligado? Que bagulho zoado, viado. Tem também esse daqui, que ele tá café dates now, tipo, dando um rolezinho pra tomar café. Tem uma banana muito mal desenhada aqui, parece a porra de um verme. Entre vários outros, né, como vocês estão vendo aí, tem um monte de coisa. E vale citar que o Reiji, ele é casado e tem filhos. Eu adoraria saber como seria a reação da família dele quando descobrissem o que ele posta no Twitter. Porque, vale citar, o Reiji, ele não é um cara jovem. O Reiji tem 39 anos de idade. E ele está fazendo esses chips, essas coisinhas esquisitas, com uma personagem fictícia, né, vale lembrar, que tem 19 a 20 anos. Então, cara, não é aquela coisa criminosa de ser uma menor de idade, mas é quase que ele tem o dobro da idade dela. O que... Mano, tá ligado? Tipo, porra, viado, vai lá escrever um mangá, porra. O mangá em si já é cheio de uns bagulho torto, tá ligado? Tem uns take que é, tipo, só a bunda, as tetas da mina, mas é anime. A esse ponto a gente, né, tem anime aí, o que mais tem é isso. Só que o cara leva pra outro nível, irmão, tá ligado? E aí começou essa teoria, né, do mangá tá sendo atrasado por conta desse romance que ele tá tendo aí com a Mizuhara. Mas assim, você pode estar pensando, porra, Psyne, na verdade eu acho que isso é exagero, né? O cara só, sei lá, ele tem aí as fic dele e é isso. Então, cara, eu acharia a mesma coisa, eu acharia que era exagero se a gente não tivesse exemplos como o Keigo-san. Esse foi um cara que ganhou um sorteio lá, e ele foi pra, tipo, um encontro pra um parque de diversão lá, com uma figure em tamanho real da Mizuhara, e, tipo, legal, ele postou uma foto no Twitter, pá, tipo, fui no rolê com ela, tivemos um encontro, não sei o que. E o Reiji, como o adulto que ele é, decidiu ir no mesmo parque, ou pelo menos um parque parecido, né, mas eu acho que é o mesmo, e escreveu lá no Twitter dele: eu fui num encontro, sem objeções. Cara, que porra é essa? O maluco literalmente ficou enciumado. Ao invés dele falar, tipo, legal, mano, caralho, show, mané. Não, ele foi lá, tirou uma foto junto com a boneca pra falar, não, eu fui também. Ele tem 39 anos. E como a gente consegue ver, né, os comentários não são nem um pouco nem um pouco gostando disso, pra falar a verdade, porque é um comportamento bem esquisito, né, Reiji? Então, com isso em mente, a gente pode ir pro que reacendeu essa parada na fanbase, né, que foi esta imagem aqui, que é claramente, né, fake, é montagem, tá ligado? Alguém fez, que é o Reiji se casando com a Mizuhara no final da obra, assim, tá ligado? E deixando o caso já de lado. Isso, obviamente, é fake, né? Mas pra vocês terem ideia de como o Reiji é um esquisito, as pessoas começaram a realmente acreditar, tá ligado? Porque
não dá nem pra duvidar. Não dá pra... O cara é tão bizarro que não dá pra olhar isso daqui e não ter, tipo, pelo menos uns 5% de dúvida se realmente é um bagulho oficial. Mas, né, no TikTok não ajudou que a rapaziada tá postando vídeos, tipo, ah, não, isso realmente aconteceu, e os caralho, que... Não aconteceu, tá? Isso é fake. Tanto que no último capítulo que saiu, né, o 384, a gente não tem nada disso daí, tá ligado? E nenhum próximo capítulo lá foi um vazamento. Não, eu duvido muito, tá ligado? Eu não sei nem se o mangá tá tão perto assim de acabar, tá ligado? 384 capítulos é coisa pra caralho. E, mano, assim, é surreal, viado. Eu tava a fim de falar isso porque esse era um tópico que eu tinha fresco na minha cabeça até alguns anos atrás, né? Quando eu ia fazer um vídeo falando sobre isso, porque o comportamento do Reiji é um bagulho bizarro, mano. Tá ligado? Não tem outro jeito de colocar isso, é esquisito. Ter essa relação romântica com a personagem a ponto de você efetivamente sentir ciúmes e provavelmente está atrasando o final do mangá porque ele tem ciúmes que o Kazuya fique com ela, é assustador, mano. Porque a falta de progressão na história e o Kazuya ser um personagem bem mal desenvolvido, muitas vezes é atribuído a esse possível ciúmes que o Reiji sente dele. O que é difícil até de não acreditar, tá ligado? Que nem eu já tinha citado, né? A gente teve casos do maluco da Hatsune Miku, que ele se casou com ela e os caralho. Inclusive notícias tristes, mas se eu não me engano, o serviço que ele usava pra se casar com ela, né? Que ele usava tipo uma inteligência artificial lá, foi cortado. Ou seja, agora... ele é viúvo. Só que no caso do mano da Hatsune Miku, ele era um cara solitário, ele falou que ele, tipo, era muito zoado, até no trabalho dele, ninguém dava moral, e ele achou aquilo como uma válvula de escape. O Reiji tem filho e família, tá ligado? Ele tem mulher, eu não sei como tá, que eu vi algumas coisas falando que eles estavam se divorciando, mas eu não coloquei nada aqui porque não achei informações certas disso, então foda-se. Mas independente, mano, o maluco tem filho postando uns bagulho dele, tá ligado? Que é isso, mano? E antes que alguém comente, aí eu sei, mangakas são esquisitos, a gente teve o caso, se eu não me engano, cara, não sei se eu vou lembrar exatamente essa história. O Tatsuki Fujimoto, ele tinha uma conta no Twitter fingindo ser uma minazinha de 8 anos de idade pra ele ficar comentando nas postagens sobre Chainsaw Man ou sobre em outros mangás. E ele mesmo fazia falando, tipo, nossa, isso é muito legal, não sei o que. E ele fez isso, tipo, por muito tempo, tá ligado? O maluco é completamente doente, tá ligado? Mas aqui no caso, que nem eu falei, eu acho ainda mais estranho por fotos como essa daí, tá ligado? Tipo, isso... Mas ainda assim, aqui no caso, eu acho muito mais esquisito por imagens como essa daí que não passa um sentimento legal. E eu sei, no Japão as coisas são diferentes, os caralho, mas malandro, o Rent a Girlfriend é um mangá que ele, tipo, é mundial, tá ligado? Tem muita gente que gosta disso, tem anime, os caralho. Então eu acho que o autor não pode só viver na bolha dele ali, tá ligado? Principalmente no perfil que ele usa pra postar uns bagulhos sobre o mangá, tá ligado? Se ele tivesse postando isso em outro perfil, num bagulho, tipo, pessoal dele, ainda seria esquisito pra caralho, mas ok. Agora num perfil onde pessoas do mundo inteiro que são fora do Japão vão ver esse tipo de coisa e vão achar esquisito pra caralho, que é isso, mano? Isso afeta até a reputação do mangá, porque eu mesmo... zero vontade de ler um bagulho desse, viado. Mas, ó, sinceramente, eu não tenho nem pra onde ir no final desse vídeo. Isso só é esquisito e eu queria compartilhar com vocês, porque eu já estou ruminando essas imagens aqui há alguns anos na minha mente e agora eu achei um motivo pra vazar elas. Mas se dá pra tirar alguma informação desse vídeo, não. A imagem dele se casando no final do mangá não é oficial. Pelo menos eu espero... Meu Deus do céu, que aquilo não seja oficial. Imagine tu ter um amigo tão desgraçado que mesmo sabendo que você tem problemas com bebidas alcoólicas, te chama pra participar de uma live stream bebendo e aí você acaba perdendo o controle, fazendo umas paradas bem horríveis com umas minas, o que resulta em você sendo banido por 1 ano de participar dos torneios que é o seu ganha-pão. Pois é, mano. Se tu tem um amigo desse, não precisa nem de inimigo. Hoje a gente vai estar falando do caso do Mango, que esse bagulho aqui me deixou muito bolado, tá ligado? Porque eu sou uma pessoa que participa ativamente da comunidade de jogos de luta no geral, tá ligado? E eu conheço o Mango, eu acompanhava bastante do conteúdo dele, porque no passado ele foi um dos deuses do Smash Bros Melee, tá ligado? O cara era simplesmente uma lenda. Então hoje eu vou estar falando pra vocês esse assunto, mas antes eu tenho 2 avisos pra dar aqui pra vocês e eu posso falar um pouquinho demais, então ó, se tu não quiser ver, pula pra esse timer aqui e já era. Primeiramente, Piscine, cadê o Piscinews? Bom, rapaziada, hoje era pra sair o Piscinews mesmo, mas se você aí não tá por dentro, a minha casa, ela tá com goteiras, tipo, infiltração, tá ligado? No momento já deu uma resolvida, mas a situação ficou desse jeito aqui, tava até pior do que tá nesses vídeos, porque tinha água caindo literalmente no meu colchão, onde eu e a Milena a gente dorme, tá ligado? Então tava uma situação
deplorável mesmo. E as goteiras, inclusive, estavam aparecendo no meu quarto, perto do meu PC, o que, né, mano, água e o meu PC não combinam muito. Então a gente tava ativamente procurando um lugar pra se mudar e graças a Deus a gente finalmente encontrou um. A gente vai estar se mudando já esse mês de agosto, já estamos começando a preparar as coisas aqui. Então é por isso que não teve o PC News, eu não consegui fazer ele agora, tá ligado? Estamos tendo que resolver os bagulhos das mudanças. Peço perdão, inclusive, tá, rapaziada, mas foi um bagulho que não dava pra ignorar, era uma chance que a gente não podia perder. A gente precisa sair daqui mesmo antes que o pior aconteça. Esse apartamento é literalmente uma bomba relógio. E outra coisa que eu quero avisar pra vocês é, eu tô pensando em fazer desse formato aqui de vídeo ser meio que o novo formato padrão do canal, tá ligado? Não vai ser o fim do Chroma Key, nem nada, eu ainda vou gravar coisas no Chroma, o PC News e o PC Cinema vão continuar do jeito que eles são, é só mais os conteúdos básicos eu ia estar fazendo desse jeito aqui, porque eu já tô há alguns anos fazendo vídeo no Chroma Key, né? Não só aqui nesse canal, no meu canal antigo também fazia muitos vídeos no Chroma Key. Eu cansei um pouco, mané. Tô um pouquinho enjoado. Eu tava a fim de fazer um bagulho com cenário, pá, não que isso daqui seja um cenário, né, vamos combinar. Mas agora que eu me mudar, fazer um cenário bonitinho, pá, fazer um bagulho legal. Tô gostando de fazer esse formato aqui. Então, deixa aí nos comentários o que vocês acham. Vocês apoiariam essa ideia? Com isso dito, pra gente se despedir do Chroma Key, eu decidi fazer um bagulhinho engraçado. Que aí no primeiro link da descrição tem um vídeo que sou eu no Chroma Key fazendo coisas aleatórias. E aí a ideia é vocês pegarem esses Chroma Keys, fazerem edições, tá ligado? Me colocarem em lugares engraçados ou literalmente qualquer coisa horrível que a mente de vocês pensar e postarem lá no Twitter com a hashtag PiscineVerde, que aí eu vou fazer um vídeo dedicado a mostrar ou todos, ou pelo menos quase todos, das montagens que vocês forem fazendo. De novo, pode ser vídeo, pode ser imagem, pode ser o que vocês quiserem, não tem tema, só faça alguma coisa engraçada, tá ligado? E aí vocês vão aparecer aqui em vídeo fazendo uma reaçãozinha aqui dos bagulhos que vocês mandarem. Só... não maneira não, na real, mano. Sinta o pau nessa porra. Mas beleza, agora vamos pro tema aqui. Bom, pra quem não tá ligado no Mangle, ele não era só um pro player de Smash Bros Melee. Ele era considerado um dos deuses do Melee, tá ligado? É até meio ridículo falar isso hoje em dia, mas na época era do caralho, tá ligado? Porque o Mangle era responsável por fazer esse tipo de play aqui. Ele é o Fox, inclusive, a Jigglypuff é o Hungrybox. Mas, mano, o cara só era literalmente insano, tá ligado? Ele era insano. A gameplay dele era muito precisa, ele jogava muito e eu sei, ele jogava de Fox, o que... eu não gosto de Fox. Não querendo ter preconceito aqui, né, mas pra mim a pessoa que joga de Fox do Melee ou Zet Bunny no Rivals of Aether, ela é o mesmo tipo de pessoa que não para de querer te convencer que batata frita com sorvete é uma comida gostosa. Não é. Não é. Mas o Mangle, apesar de um pro player incrível, ele era alguém que tinha um problema que não era desconhecido, muito pelo contrário, todo mundo da comunidade de Melee sabia que ele tinha esse problema, que era, ele era alcoólatra, mas assim, no nível cabuloso. Como o próprio Hungrybox mostra num vídeo dele, este daqui é um Mangle completamente chapado, depois dele ter perdido um campeonato lá pro Hungrybox. Olha isso, irmão, olha o nível que ele tá indo pra cima do segurança, sem camisa, mal consegue ficar em pé, batendo a camisa no Hungrybox, sem... Mano, o cara perdeu completamente o sentido, tá ligado? E o próprio Hungrybox diz aqui nesse vídeo que isso era sempre que ele perdia num torneio, tá ligado? Sempre que o Hungrybox vencia eles saíam pra beber e o Mangle perdia a linha. Isso acabou sendo um hábito que se cultivou por muitos anos por negligência de muita gente, tá ligado? Parte da comunidade de Smash sempre via isso como, o Mangle ele é assim, tá ligado? Tipo, faz parte da personalidade dele. Não, muita gente não via isso como problema. Muita gente via também, mas meio que a rapaziada só tipo, tá ligado? Era engraçado, não sei o que. Mas isso era sim um problema. Sempre foi um problema, tá ligado? Eu não sei como a rapaziada só, tipo, levava isso na moral. Eu lembro de ver esses clipes mais na época que isso aconteceu. Tipo, é engraçado e pá, mas tipo, mano, pô, o cara tá malzão, tá ligado? Dá pra ver, viado. Tanto que o Mangle chegou a parar de beber por um bom tempo. Só que, recentemente, um streamer muito famoso chamado Ludwig decidiu chamar o Mangle pra uma live dele, onde eles iam estar jogando Mario Kart, eu acho, e bebendo lá. Só que, assim, mano, você tá vendo como o bagulho já é problemático daí, né? O Ludwig se diz amigo do Mangle, ou seja, ele sabia desse problema do alcoolismo dele. Ele sabia que o Mangle poderia facilmente sair do controle, como já tem múltiplos casos dele saindo do controle. Então, olha, vamos lá, eu não consigo pensar que este ser humano não chamou o Mangle pra live dele só pra gerar conteúdo. Porque, irmão, vamos combinar, você chama um alcoólatra pra uma live de encher a cara,
que você espera que vai acontecer? Eu digo o que acontece pra vocês, rapaziada. Olha o estado que o Mangle tava, viado. Aqui, na real, ele ainda vai tá bem, ó lá. Ele ainda tá de roupa, pra falar a verdade. Porque quando a gente terminar isso daqui, ele vai tá só de cueca. Só que era isso, mano. O olhar do maluco já tá distante. Ele não consegue ficar reto. Ele já tá completamente fora de si. Só aí. Tá? Só aí. Mas ao invés de falar, não, mano, vamos parar por aqui, isso já foi longe demais, né, Mangle? Pare de beber. O Ludwig decide comemorar que o Mangle bateu um número alto aqui no bafômetro. Olha lá, ele dá um gritinho, tipo, que legal. Nossa, que legal, cara. O meu amigo alcoólatra está completamente bêbado. Yes! Cara, isso é de uma responsabilidade sem limite, irmão. Puta que pariu, velho. Resultado, o Mangle começa a ir pra cima de algumas minas que estavam ali. No caso, essa é a Emily. Eu não conheço esses streamers. E olha o nível do cara, mano, tá ligado? Tipo, mexendo o cabelo da mina e pá. E ela tá levando na moral. Tá dando risadinha e pá. Mas, mano, dá pra ver que a mina tá desconfortável, tá ligado? Tipo, principalmente por conta deste outro clipe aqui. Aonde o Mangle começa a chinchar a outra mina ali, tá ligado? E, pô, irmão, tá ligado? Tipo, aí ele pega o cogumelinho ali e fica fazendo isso. A mina claramente, ó lá. Não, mano, não. O meio começa a falar pra parar a live, pá, e tipo, mano, é foda, viado. Muita gente, principalmente no buraco que é o Twitter, começa a tomar 100% lados, tá ligado? Tipo, não, ou só um lado tá certo ou só um lado tá errado. O que muito pelo contrário, tá ligado? O Mangle, sabendo que isso é um problema, ele não deveria ter ido. Ele ter feito esse bagulho que ele fez aqui foi um bagulho, mano, foi nojento, tá ligado? Tipo, porra, parou, né, viado? Mas sobre ele não ter ido, é muito mais fácil falar do que fazer. Porque uma pessoa que tá viciada, ela pensa que tá tudo sob controle. Ela pensa, não, eu vou lá, eu bebo uma só e tá de boa, mano, não vou passar vexame não, tá ligado? O que, né, não foi o caso, claramente. Só que isso ainda volta pro Ludwig chamando esse cara, velho. Como é que tu chama o cara, irmão? Resultado, o Mangle foi banido por 1 ano de torneios de Smash e aqui ele fala exatamente isso. I am banned from Melee tournaments for a year, which, again, I think is fine. I'm okay with it, and if I wasn't, it's not like it matters. And again, I think if you're a Mangle fan, I'd appreciate just nobody harass the TOs. Eu acredito que os torneios não sejam o ganha-pão principal do Mangle hoje em dia. Ele já conseguiu ter uma presença online muito forte ali, fazer as lives deles, os caralho, fazer uma renda através disso. Mas ainda assim, mano, tá vendo como essa é uma situação que poderia ser evitada? Poderia não ter acontecido? É claro que se uma pessoa alcoólatra que tem esse problema, que nem o Mangle tem, e não se cuidou, porque, né, pra isso ter acontecido, o Mangle, ele já não tava muito bem antes dessa live, uma hora ia dar uma merda assim. Porém, mano, de novo, como o Ludwig chama o cara pra fazer isso, tá ligado? Acabou que a gente teve algumas boas notícias tirando disso, que nem o Mangle anunciou que ele tá 3 semanas sóbrio do álcool, que é bom, né? Já é um começo. Em contrapartida, o Ludwig posta esse vídeo aqui, que, só pra resumir, é ele falando por 3 minutos, meio que não aceita a culpa, tá ligado? Ele não fala que a culpa é dele por isso ter rolado, que... porra, eu nunca deveria ter chamado o cara a princípio. Ele até dá por entender que, a Twitch poderia ter me banido, né? Eu não sei nem porque eles não me baniram. Mas, porra, irmão, o cara não foi lá e falou, errei, rapaziada, foi mal. Ele diz até que o Mangle falou pra ele não falar disso em live, porque o Mangle queria aceitar a culpa só ele. O que por parte do Mangle eu acho isso uma atitude certa, tá ligado? Porque sim, ele fez merda, sim, ele meteu o louco demais, tá ligado? Foi muito zoado o bagulho que rolou ali. Mas, malandro, tem que ter sangue de barata pra engolir esse Ludwig aí, mano. Eu não conhecia esse mano, tá ligado? Eu nunca tinha ouvido falar dele, na verdade, mas ele é um streamer gigantesco, tá ligado? Então, porra, irmão, pelo menos assume aí o bagulho, tu não deveria chamar do cara, tá ligado? Eu não sei, deve doer. Ele tá indo pela mesma filosofia do que o Pirate Software, tá ligado? De ser um rato, mané. E essa é uma situação que eu tava segurando pra falar no PC News, apesar que eu não falo muito de treta gringa lá no PC News, porque eu gosto de focar mais aqui no nosso universo brasileiro. Mas como eu gosto muito dessa comunidade de jogos de luta e, meu Deus do céu, eu sei que ela é uma comunidade que tem muita merda rolando praticamente toda semana, principalmente na de Guilty Gear. Eu não sei o que os players de Guilty Gear toma, mané, mas meu Deus do céu, que pessoalzinho fudido das ideias. Mas essa daqui acaba sendo só mais uma das inúmeras coisas revoltantes que acontecem, principalmente na comunidade de Smash, que, meu Deus do céu, lá também tem umas figuras que é difícil de engolir. Piercings, tatuagens e modificações corporais. Uma coisa que pode ter chamado a sua atenção em algum momento ou outro da tua vida, principalmente quando tu era adolescente, Ed, Sasuke Uchiha. E você pode ter ficado fascinado com esse mundo, ter colocado o seu primeiro piercing no nariz ou na boca, ou talvez esteja planejando fazer a sua primeira tatuagem porque tu acha muito maneiro. Mas, irmão, deixa eu te falar um barato. Esse é um mundo mais cheio de gente filha da puta,
oportunista e mentirosa que eu já fiz parte. Tatuadores que dizem que sabem fazer um estilo de tatuagem que eles não sabem só pelo dinheiro e acabam fazendo esse tipo de merda na sua pele pro resto da sua vida. Erros e falta de profissionalismo em procedimentos que eles nem deveriam estar fazendo, causando pessoas a quase perderem a visão. Parabéns, esse daí é do caralho. Ou pessoas que me fazem questionar o conceito de dor. Talvez isso seja só coisa na minha cabeça no final do dia. Hoje eu tô a fim de jogar um pouco de merda no ventilador e explanar algumas coisas que eu sei do meu tempo trabalhando como ou com tatuadores e também deixar vocês bem em alerta para não acabarem se fudendo na mão de algum desgraçado no mundo das modificações corporais. Ai, que lugar mágico. Mas não esquece, hoje, às 2 horas da tarde, tem live lá na Kik jogando Hades 2. Caralho, finalmente lançou essa porra. Então vai lá me ver, primeiro link na descrição. Beleza, vamos lá. A ideia desse vídeo aqui surgiu porque eu tava falando de tatuagem com um parceiro meu e eu tava explicando algumas coisas pra ele porque, meu Deus, o cara tava preso a fazer uma merda de tamanho descomunal. Uma coisa que vocês aí que querem tatuar precisam saber é: estúdio caro não necessariamente é a melhor qualidade de trabalho que você vai receber. Por alguns anos da minha vida, eu trabalhei num estúdio de tatuagem ultra renomado, bagulho gigantesco, chique pra porra, as tatuagens eram caríssimas. Só que esse mesmo estúdio tinha sérios problemas com os tatuadores. Alguns dos tatuadores mais velhos de lá tendiam a pegar trabalhos que eles não sabiam fazer. Olha que bagulho legal. Explicando pra vocês como isso funciona. Muitos clientes veem uma tatuagem realista, super complicada, linda e maravilhosa e pensam: uau, se um cara consegue fazer esse tipo de desenho, com certeza ele consegue fazer essa frase fininha pra mim. Não, talvez ele não consiga, não é a mesma coisa. O mundo da tatuagem não é diferente do mundo dos desenhos. Não é porque uma pessoa sabe fazer desenhos realistas que quer dizer que ela vai dar um bom cartunista. São especializações diferentes e por mais que um pareça mais simples do que o outro, muitas vezes ambos têm o mesmo nível de complexibilidade. Então tinha muita gente que ia pesquisar o Instagram do tatuador, aí via um trampo assim, nesse nível, e ia lá fazer um traço fino. Só que aí o traço fino saia desse jeito. Parabéns, irmão! E eu ficava maluco das ideias porque eu sabia que os clientes estavam gastando muito dinheiro pra aquele trabalho de merda. Não é falar que os tatuadores que faziam isso eram ruins, mas porra, irmão, pelo menos você pega um trampo que você sabe que você vai fazer com qualidade, tá ligado? Qual foi? O bagulho vai ficar no braço da pessoa pro resto da vida dela. Quando você faz tatuagens realistas, tatuagens grandes, você acaba tendo um pouco mais de margens pra erros do que o normal. É mais fácil de esconder um defeito ou outro com um sombreamento, ou tendo tanto qualidade em um detalhe que um pontinho que acabou ficando meio errado, ninguém consegue notar. Agora uma tatuagem que seja um traço fino desse jeito, demanda uma mão firme, demanda muita habilidade, porque você vai usar uma agulha extremamente fina, então não é pra todo mundo. Existem pessoas que só fazem esse tipo de trampo. E a parada é que isso é com tudo, irmão. Tem gente que não sabe fazer realismo e vai e faz. Tem gente que não sabe fazer oriental, pensando que, ah não, vou meter uma carpa com esse fundo de onda, com esse não sei o que. Não, man! Tem regra no bagulho, tem uma ordem certa pra você fazer, pra ter algum sentido, tá ligado? E o que mais ressoa nos últimos anos é as tatuagens de anime. A pessoa vê um cara fazendo uma tatuagem realista e pensa que ele vai mandar bem um traço de anime. Esse era um bagulho que eu via pra caralho. Uns tatuadores fazendo o Vegeta com um sombreamento de um rosto humano. Fala, mano, meu Deus do céu, parece que era uma boneca inflável no seu braço. Então quando você for escolher seu tatuador, pelo amor de Deus, olha o portfólio dele, vê as coisas que ele faz, vê no que ele é especializado, e aí você vai lá e fecha um trampo com o cara. Porque muitas vezes o maluco só vai falar, não, faço sim, claro que eu faço. E aí, irmão, você vai acabar com uma merda dessa aqui no braço. Parabéns, que legal, né? Outra coisa pra você levar em consideração sobre tatuadores é que a maioria deles não sabe desenhar, e isso eu nem julgo muito eles. No meu tempo como tatuador, poucas pessoas tatuaram os meus desenhos, e não porque eles eram ruins nem nada, porque eu sempre fui pra um lado mais dark, mais emotivo, esquisitinho, do meu jeito. E, infelizmente, onde eu moro, o que ressoa com as pessoas é leão com coroa, leão com pai e mãe, leão de diamante, é só leão. Pessoal pouco criativo. A maioria das pessoas, eu por muito tempo, quando eu comecei a me tatuar, só ia lá no Pinterest, pegava um desenho, levava pro tatuador e falava, eu quero fazer isso daqui. Acabou. Então você pensa que não teria muita necessidade do tatuador desenhar, mas é aí que vem o problema. Se a gente vier aqui no Pinterest, vocês estão vendo essa mão aí. Talvez você que não saiba desenhar esteja vendo uma mão normal,
Mas eu, que sei desenhar, vejo uma mão completamente gangrenada. Essa menina mal sabe que ela tatuou uma mão digna de uma maldição de Jujutsu Kaisen. O dedão tá longo demais em relação ao resto da mão. Eu não faço a menor ideia do que é isso daqui, porque essa é uma paradinha que devia estar pra cima, pegando aqui nesse dedo. Esses risquinhos que tem aqui no dedo pra simular esses que a gente tem na nossa mão, eles dobram quando a gente mexe o nosso dedo, mas isso não foi feito na tatuagem. Então, esse é o tipo de coisa que se o tatuador soubesse desenhar, ele poderia facilmente corrigir pra fazer um bagulho com uma qualidade melhor, porque talvez em algum momento da vida dessa pessoa, ela note que a tatuagem dela tá completamente cagada e aí ela pensa, caralho, mané, fiz merda, hein? Outra coisa que é bom você pesquisar muito bem o seu tatuador, porque normalmente eles não vão falar quando eles fizerem isso, é quando eles estouram o traço. Estourar o traço é quando você coloca a agulha um pouco fundo demais na pele e a tinta acaba se espalhando de um jeito esquisito. Me usando de exemplo, tá vendo esse símbolo do Shadow of the Colossus que eu tenho no meu braço? Repara que algumas linhas estão um pouco mais grossas, outras estão um pouco mais finas. Isso não foi uma escolha artística, isso daí foi o tatuador que acabou errando uma coisa ou outra. Mas eu não julgo porque o moleque tava fazendo essas tatuagens, tá fazendo de graça pra mim porque ele tava treinando, então eu sabia do risco. Mas eu tô falando isso pra quando você for pagar pela sua, presta atenção nas linhas que o cara tá fazendo nos outros trabalhos dele, pra ter certeza se isso não acontece muito, porque né, pagando é foda, de graça eu até tanco. Mas se isso fosse o maior problema do vídeo, rapaziada, piercings são muito piores. Body piercings também é uma das coisas que eu fui por algum tempo. E são procedimentos simples, que normalmente usam catéteres, que são esses trequinhos aí, que eles ficam com uma varetinha de plástico, sei lá que porra é aquela, dentro da tua cara. E aí a pessoa passa o piercing por dentro, puxa, prende ali, acabou, finite. Porém a mesma coisa que acontece com alguns tatuadores, acontecem com alguns body piercings, de não avisar coisas que você deveria saber. Por exemplo, piercings transversais, eles são uma merda, cara, tipo, de verdade. Poucas vezes eu vi os body piercings lá do estúdio que eu trampava falando, olha, pensa bem nesse piercing, porque ele pode se prender muito fácil em qualquer coisa. Tá numa área sensível da sua orelha. Se tu der um puxão nessa merda, mesmo depois de 1 ano de cicatrização, tu pode acabar rasgando um pouco a orelha e inflamando. Não é um piercing muito legal. Nada, pô, a rapaziada falava, bora lá, mano, chega aí, vamos colocar essa porra. A orelha, você quer ter um alargador legal, talvez gigantesco? Bom, toma cuidado, porque se ninguém te avisar e você não for uma pessoa muito consciente, você pode acabar rasgando a orelha. É bem legal, né? Algumas coisas podem cair um pouco pro senso comum. Essa daqui de rasgar a orelha foi um pouco de falta de senso da minha parte. Mas não vá no estúdio fazer qualquer piercing que seja, esperando que o body piercer vai te explicar exatamente todas as coisinhas. Ele provavelmente vai te falar só como tratar, o que você tem que fazer, por quanto tempo, e é isso. Pesquisa por conta própria as coisas que você quer fazer pra ter certeza se vai valer a pena a longo prazo ou não. Porque uma das coisas que não vale a pena a longo prazo é tatuar os seus olhos. A gente vai falar de modificações corporais. Se prepara aí que agora vai ficar um pouquinho nojento. Tatuar os olhos não é necessariamente uma tatuagem, é um procedimento, é um body mod. Meio que tatuagens e piercings caem pra categoria de modificações corporais, mas quando a gente fala de body mod, a gente tá falando de tatuagem nos olhos, bifurcação de língua, aqueles chifres que a rapaziada gosta de colocar na testa, às vezes até no braço. Até onde eu sei, e eu pesquisei isso daí, ninguém que faz esses body mods é um médico, alguém especializado nesse tipo de coisa, com um curso aprovado por algum órgão. Não. São pessoas que fazem por um tempo, elas falam, não, agora eu tô confiante pra fazer isso daí, confia. Claro que coisas mais extremas, como o nosso querido Anthony Lofredo aqui fez de arrancar o nariz, deixar os dentes mais afiados, arrancar as orelhas, aí sim você vai ter que deitar numa mesa de cirurgia. Você só precisa achar algum maluco que tá disposto a fazer esse tipo de coisa. Tatuagem nos olhos é mais um desses procedimentos. Eu adoraria mostrar o vídeo aqui pra vocês, mas não vai rolar, eu com certeza vou ser desmonetizado. O procedimento seria de uma pequena agulha sendo enfiada na parte branca do seu olho com uma tinta diluída. Eu não vou saber se é tinta de tatuagem, mas eu acho que é tinta de tatuagem diluída. Isso por si só já é arriscado. Eu acho que eu não preciso dizer, né? Ele é um procedimento tecnicamente recente comparado a outras modificações corporais, então a gente ainda não tem nenhum idoso com o olho tatuado pra saber como isso vai funcionar daqui a um tempo. Mas a gente tem pessoas que se arrependeram de fazer isso, como a Kat Gallinger. A Kat era uma mulher que tinha certo interesse por modificações corporais, nada muito absurdo no corpo dela, além de umas tatuagens, mas muitos amigos dela tinham feito o procedimento de tatuar os olhos, e ela decidiu fazer também. Ela então foi no estúdio de um cara que dizia ter feito isso mais de 20 vezes e decidiu pintar só o seu olho direito de roxo. Essa é a imagem do que aconteceu logo depois. Ok. Depois do procedimento, o olho dela começou a inchar, mas a gente tá falando da região do olho.
o globo ocular. Ela disse, depois de ter ido pesquisar como é que o procedimento funcionava, que o tatuador não tinha diluído a tinta, ou seja, o maluco só meteu tinta de tatuagem grossa no olho dela, usou uma agulha mais grossa do que normalmente é usada e acabou fazendo tudo numa tacada só, aplicando a tinta meio rápido e espalhado, o que acabou gerando essa complicação. O olho dela ficou estupidamente inchado, mas por sorte ela não perdeu a visão, pelo menos até onde eu vi, né? Nos dias de hoje já não sei como é que ela tá. Esse tipo de modificação corporal, ou aquelas rapaziada que colocam uns ganchos nas costas e se pendurem, ai não, aí não dá. É algo que você não vai ver sempre por aí, mas de verdade, cara, eu não recomendaria você correr muito atrás disso. Eu já tive interesse em procedimentos mais simples quando eu era mais novo, de colocar umas presinhas de vampiro assim no dente mesmo, eu achava muito legal, mas tudo tem seu risco, e por esse seu tipo de modalidade do body piercing, que não existe um diploma, algo pra você comprovar que a pessoa passou por algum estudo pra ser boa naquilo, tu tem que tomar cuidado redobrado com quem tu faz esses baratos, ou nem faz, né? Pra que tu vai bifurcar a tua língua, né? Pra que tu vai bifurcar? Porra, mano, é tatua a cara, mas não bifurca a língua, irmão. Pra concluir esse vídeo, tomem muito cuidado nos lugares que vocês vão fazer os procedimentos de vocês. Não vão pensando que mais caro significa mais qualidade, porque não significa, mas também tem a cérebro, né? Não vai fazer uma tatuagem de 50 reais e depois ficar se perguntando, nossa, não acredito que ficou uma merda. Dá uma estudada nos trabalhos e nos malucos que tu tem interesse em fazer tatuagem com. Dá uma pesquisada, às vezes, nos tatuadores menores da sua cidade. A rapaziada que tem muito fogo pra fazer uns bagulho da hora, tem um estilo zero bala, mas acaba não recebendo muita atenção por conta desses estúdios gigantescos que acabam monopolizando o mercado. Eu já conheci muito tatuador com experiência que tinha lá uns 5.000 seguidores no Instagram, que dava de 10-0 em todos os malucos que trabalhavam no estúdio que eu tava trampando. Então toma cuidado e fica de olho aberto, porque pra tu cair na mão de um filho da puta é 2 palitos.